Bem-vindos ao terceiro episódio do Missão Secundária, o seu podcast de jogos da Black Company. E hoje aqui, depois de uma semaninha de folga sem gravação, estamos mais uma vez na gravação aqui com o nosso querido Marcelo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Chegamos aqui ao nosso terceiro episódio e hoje é um episódio que vai dar o que falar, né, Luninho? Vai lá. Esse é bom. Esse é maneiro, esse tá maneiro. E aí temos o nosso convidado especial, o Sabadás, do podcast... Esqueci o nome do podcast. Colinas. Isso aí. Exatamente. Se apresenta, meu querido. Salve, meu povo. Sabadás da voz, tá? Aquele padrão nosso. Eu tava com saudade de fazer isso aqui, tá? Eu tava com saudade de falar isso num podcast. Jesus amado. Pra quem não me conhece, sou o Sabadás. Sou um dos hosts do Refúgio nas Colinas, antigo podcast, que depois virou canal no YouTube, né? Hoje. Sou criador de conteúdo há muito tempo, crio conteúdo de jogos, hoje em dia é um mais foco, né? Então eu tenho meu canal secundário só meu, que eu falo sobre opinião, faço review e tudo mais, e de vez em quando faço umas lives pra mostrar algumas coisas que a gente tá fazendo e alguns eventinhos aí no mundo dos jogos, fechou? Cara, que saudade de fazer podcast, tá? Puta merda. Falar que faz muito tempo que eu não faço um podcast. É isso aí. E para nosso terceiro episódio de hoje, a gente vai falar sobre o tema, né, de hoje será: os jogos single players estão ameaçados? Essa ideia de tema, na verdade, ela veio um tempo atrás, onde que teve um debate sobre isso, e o Vincent... Não sei se é o sobrenome dele. É o Donofrio, né? Não é o... o homem da... O famoso homem da Larian, né? O senhor da Larian lá, o cara que... Sim. O nosso velhinho que vai pras premiações de vez de um cavaleiro. Cara, ele é muito maneiro. Nossa, muito bom, né? Eu queria muito ser amigo dele, cara. Eu também. E ele foi um dos caras que rebateu essa posição, né, que os jogos single player estão ameaçados, porque o cara só lança jogo single player na história do estúdio dele e tá aí até hoje só crescendo. E esse debate eu acho interessante porque ele leva em conta uma coisa que é clássica dos jogos, né, que é o modo single player, em contraposição dos jogos hoje que talvez tenham mais apelo, que são os multiplayers, né? Pelo menos apelo do público massivo, né? E aí, a primeira ideia de vocês, o primeiro pensamento de vocês em relação a isso? Qual que é uma opinião primária de vocês? Ah, mano, eu acho que nesse sentido de, tipo, os single players estão perdendo força e tudo mais, eu acho que não, até porque, sendo sincero, tipo assim, por mais que tenham jogos multiplayer muito bons hoje em dia, né, tipo, só de pensar, sei lá, focando no meu nicho, que é mais FPS, pô, Rainbow Six, CS, Valorant, Overwatch, agora tem Marvel Rivals, lançou Fragpunk há uns tempo atrás, agora que eu tô muito legal. Mano, tem muitos, só que o lance é que tem muito tipo de pessoa, tá ligado? Então, tipo assim, tem gente que gosta de multiplayer, que é aquela questão de você... Tô bem jogando aqui, gostei de jogar a partida, eu vou pra próxima. Tem pessoas que não, tá ligado? Tipo, que nem eu, por exemplo. Eu prefiro ter aquela sensação de acompanhar uma história e ter toda a sensação de, tipo, ir até o final, sabe? Apreciando essa história realmente, não só, tipo, joguei, vou pro próximo, tá ligado? Então, eu acho que não, porque senão, sei lá, são muitos tipos de pessoas, tá ligado? Não faz sentido perder força um ou outro, sabe? Assim, os dois pensam igual pros dois, tipo, nenhum dos dois vai perder força, tá ligado? Eu acho que eu vou muito na linha do que o Sabadás falou, né? Principalmente se você olhar o retrospecto de premiação, por exemplo, né? Os grandes jogos que ganham as principais premiações, e eu não tô falando só do The Game Awards, eu tô falando de forma geral, BAFTA, enfim, né? O Golden Joystick Awards, né? Se você pegar as premiações, a maioria massiva de ganhadores, assim, são jogos de single player, né? Eu acho que talvez a grande questão não seja nem se os jogos single players estão ameaçados, se eles estão fadados ao fracasso, nem nada disso. Eu acho que talvez a maior questão aqui seria a gente questionar se os jogos single players, assim, triple A's que saem, né, se eles não estão ficando mais do mesmo, né? Porque a gente não tem esse tipo de questionamento com jogos indie single player. Você já parou pra notar? Porque é muito diferente um do outro, sabe? Quando tem um jogo single player indie. Se você pegar a Dandara, por exemplo, com um Animal Well, ou com
sei lá, Balatro, são jogos single players, né? Que tem muita diferença entre eles. Eles são muito criativos, né? Mesmo que eles usem uma estrutura já, sei lá, nova, que a gente já conhece, não nova, né? Eles conseguem se reinventar dentro de uma estrutura já existente. Então, eles conseguem fazer criatividades em cima. Então, acho que talvez seja mais por aí essa questão dos jogos estão ameaçados do que necessariamente eles, de fato, não existirem mais em algum momento, né? Eu acho que os jogos single players também, no sentido indie, ele tem um ponto que é muito importante, que é questão de facilidade, né, cara? Fazer um jogo single player é muito mais fácil que fazer um jogo multiplayer, né? Em nível de estrutura técnica. Então, sim. O jogo indie, ele se mantém... O indie, na verdade, né, ele faz o que é possível, né? É verdade. Ele não, às vezes nem é muito o que o cara quer fazer, mas o que ele consegue fazer. Sim, e eu acho que manter isso vivo eu acho muito importante. E obviamente, né, cara, eu acho que os jogos single players, eles têm seu espaço ainda, mas eu acho que o ponto importante de ver isso é a gente considerar fatia de mercado, né? Igual o Marcelo tava comentando sobre essa parte das premiações e tal. Cara, os jogos, eu sinto assim que esse nível mais crítico dos jogos, mais analista dos jogos, é uma bolha assim muito fechada, cá em cima, sabe? Porque quando a gente vai ver, por exemplo, faturamento, sei lá, 80% do faturamento de jogos é jogo mobile, sabe? Então, tipo assim, é muito distante do que o maior público não é esse que tá debatendo sobre o The Game Awards, sabe? Não é a galera que acompanha os eventos, as premiações e tal. Assim, é os nerdola igual nós que acompanha isso, porque a massa do público tá jogando no celular ali, sei lá, no intervalo da escola, né? Que é o que a gente estava, inclusive, conversando até um pouco antes da gravação. Não, mas porque o GTA foi bom não ter ido pra esse ano, porque é não sei o que e tal, Clair Obscure, não sei o que. Pô, mas é bem por aí mesmo. E o multiplayer, ele acaba que ele engloba uma galera que não é tanto de jogos, né? Porque essa galera, necessariamente, o cara nem gosta de jogos, eles gostam de um jogo, né? Sim. Então acho que toda essa mecânica de multiplayer, de jogo mobile e toda dessa parada de, principalmente cenário mais competitivo, né? Que foge dessa parada que os jogos começaram como um negócio mais lúdico e tal, não sei o quê. São os outros meandros dos jogos ali que foram tomando o espaço do jogo single player no começo. Sim. Mas não necessariamente eu acho que seja ruim, né? O mercado tem que crescer mesmo e variar, obviamente. Sim. Mas tem uma parada que inclusive, que vocês estavam falando, me toquei agora aqui. Isso do multiplayer, ele tem um apelo diferente também, né? Porque independente do que a gente fala assim, mas aí hoje em dia a galera prefere jogar mais multiplayer do que single player. Eu sinto que, e aí eu acho que é uma parada que, pelo menos da gerações pra trás, eu sinto essa diferença. Hoje em dia a galera tá mais empenhada em querer jogar junto, independente do jogo, às vezes. E como tem muito multiplayer, a galera acaba caindo mais pros multiplayers. Então, jogos independentes do quais sejam, tipo, seja multiplayer competitivo, seja só um multiplayer local, co-op, coisa assim, a galera sempre foca em jogar em galera. Sim. Então, eu acho que hoje tá rolando mais isso, e aí, querendo ou não, acaba que essa motivação, né, esse apelo, acaba que ajuda dos dois lados. Porque, por exemplo, a gente falou também nessa gravação do Borderlands. Borderlands é um jogo que é com modo história, tem uma história muito maneira de jogar, só que ele é co-op, então você consegue jogar com mais galera. Ele ainda é um multiplayer, só que ele é um jogo solo, né, um jogo campanha. Então, ainda tem essas como juntar os dois povos, né? Ainda tem como juntar as duas galeras em alguns lugares, assim. Mas eu acho que é por conta disso que a galera tá mais focando, né? Tá tendo mais essa visão de que, tipo, não, porque agora o multiplayer tá ficando mais forte do que o single player, tá ligado? Acho que é mais por conta disso, tá ligado? Eu acho que talvez, assim, também... Eu acho que a gente tem que sempre pontuar também, quando a gente vai comentar sobre jogos... Faz um corte aqui agora só por causa do cachorro, tá? 3, 2, 1. Eu acho que a gente tem que sempre pontuar também quando a gente está tratando essa questão de jogos single player ou multiplayer, que eu acho que o fator social em qualquer jogo é essa coisa de você ter uma comunidade e você poder jogar com várias pessoas também. Eu acho que isso faz uma grande diferença para a quantidade de pessoas que vai ou não consumir aquele jogo. Se você olhar, por exemplo... Assim, eu vou dar um exemplo que talvez não seja o melhor exemplo, mas que ajuda um pouco, né, a talvez explicar. Animal Crossing.
Animal Crossing, Sim. ele é um jogo que você pode jogar ele tanto sozinho, mas ele tem um fator social, né? E talvez eu acho que por conta, pelo menos o New Horizons, né? Na época que saiu, por conta da pandemia, que tava todo mundo em casa, né? E tudo mais, eu acho que o fator social dele faz com que o jogo seja visto de uma forma diferente, seja mais consumido se ele tivesse apenas a opção de você cuidar da sua fazendinha e tudo mais. Talvez ele fosse vender bem menos, assim. Falando puramente em questão de retorno financeiro, né? Sim. Não, mas eu concordo que tem alguns jogos que... até o fato de ser de graça, né? O famoso free to play, né? Então... O Animal Crossing mas... nem né? Mas sim, tem... Exato. Então, free to play, né? O free to play, ele ajuda o acesso, né? Então... Um outro exemplo, e aí não é free to play, mas... essa vibe de ser jogos mais baratos e tudo mais, recentemente lançou... Há um tempo atrás, na verdade, lançou aquele Lethal Company, que é um jogo incrível de jogar em galera. Sim, verdade. E agora lançaram um jogo com uma outra empresa lançou um jogo que é tipo a mesma vibe do Lethal Company, só que é muito mais divertido, que é o Repo, que é incrível esse jogo. Que é baratinho, tá ligado? Você junta a galera, todo mundo compra, dá pra dar risada pra caramba, dá pra jogar em muita gente. Então, tipo, é acessível. Então eu acho que tem isso também, né? A acessibilidade em relação ao jogo. E jogo indie também, né? Então, mano, é divertido pra caramba jogar assim, né? Jogo indie não tem Dá vontade de jogar, pô. Jogo indie é muito difícil ser ruim, né? Cara. E eu acho esse ponto muito importante do crescimento do multiplayer em cima do single player também, né? Quando a gente pega os grandes nomes do single player nossos hoje do mercado, a gente tá falando dos jogos mais caros do mercado, né? Porque se a gente pensar, tipo assim, quando a gente fala, esses jogos $70 AAA, a gente tá falando basicamente de single player. E quando a gente vai falar de multiplayer, a gente tá falando de vários jogos, e principalmente serviço, a gente falou vários jogos de graça, né? Fortnite de graça, LoL é de graça, Dota é de graça, o CS ficou de graça, tipo, Valorant. Muito, Valorant, enfim. Overwatch 2. Porrada de jogo. 2. Overwatch 2. Enfim, infinidade de jogos multiplayer que foi gratuito que esse cara. Ele consegue jogar um jogo muito bom, na qualidade excepcional, muito acima da média, de graça. Então, acaba que, obviamente, que o modelo de monetização sendo esse jogo como serviço, né, que é complicado e é uma discussão em si pura, porque ele é muito predator, quer te deixar dentro do jogo o tempo todo, ele toma o seu tempo para você aproveitar outros jogos e tal, porque você tem que estar grudado com missão primária, secundária, diária, secundária, semanal. Vamos tirar isso daí, vamos tirar o Valorant dessa lista então, porque o Valorant, a Riot não sabe fazer isso no Valorant. É o pior jogo nesse sentido possível. Ele não te dá nada, ele não te recompensa com absolutamente nada, o jogo é terrivelmente desbalanceado e a galera continua ali, ó, dia após dia, sofrendo, querendo jogar o jogo. É um absurdo, eu não consigo entender. Eu parei com essa parada aí, porque... Jesus. O rei disso foi o Fortnite, né, cara? O modelo de Fortnite é bizarro. O Fortnite tem um passe de batalha que você tem, sei lá, 2, 3 meses pra completar. Eu acho que agora até diminuiu pra um mês. Só que você completa o passe, você tem dinheiro pra comprar o próximo e sobra um cadinho ainda. Vou te falar, eu tenho um amigo meu que a gente meio que se conheceu juntos jogando Fortnite. No servidor que a gente era, enfim, amigos em comum e tal. E aí a gente começou. Só que lá atrás, há muitos anos, ainda tem, né? Mas tinha o lançamento do Salve o Mundo no Fortnite. E o Salve o Mundo é teoricamente o modo original do Fortnite. O Battle Royale veio depois, tá ligado? Sim. Só que naquela época tinha o Founders Pack, tá ligado? O pack do fundador. Qual que é a vibe do pack do fundador? Você tem 3 missões no dia e as 3 missões te dão V-Buck, que é a moedinha do Fortnite, que você paga pra ter. Você joga e tem, tudo bem, você tinha que comprar o Salve o Mundo, só que na época era muito barato, eu paguei tipo R$25 o bagulho, então... super acessível, R$25. Meu irmão, nunca mais eu botei R$1 no Fortnite, porque eu juntei vários passes só no Salve o Mundo, comprei o passe de um jogo e fiquei rodando todo ano. Fiquei, tá ligado? Mas eu quero uma skin específica. Ficava lá, dia após farmando no Salve o Mundo pra conseguir o dinheiro. O lance é que hoje em dia não tem mais isso, o Salve o Mundo deixou de fazer isso. Só pra quem comprou naquela época, continua. Então, tipo, eu continuo tendo esse acesso. A galera comprar hoje não tem mais, o que é muito louco. Então, tipo, Fortnite ele é um ciclo vicioso, pô, tu não quer sair de lá nunca, sacou? Vai ficar jogando e pagando bagulho pra sempre. E é esse o formato desses jogos de serviço, é fazer você prender. Tanto você vê o Call of Duty, agora ele tá com um novo evento de você desbloquear a skin do Seth Rogen, né? Sim. Aquele ator maluco lá e tal. Então tem o negócio lá da Maria Joana, né? E tudo mais. Pô,
é esse ciclo vicioso que o FIFA tem, o Ultimate Team, o próprio Overwatch também, eles lançaram agora um pacote de Gundam, né? Eles já anunciaram um pacote de Street Fighter que vai sair agora dia 20 de março e tal. Então, tipo, é um ciclo, é sempre um ciclo, né? E é um ciclo Rivals muito agora curto. também tá assim, né? O Horizon e tal. O próprio Genshin Impact também é mestre nisso, né? Você vê que vários anos fazem essa rotação de ciclo e tal. Pô, E esse sistema de monetização, ele gera o FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, né? Você tem medo de não conseguir aquilo, porque o tempo para você conseguir é muito limitado. Então tu não para de jogar em um minuto, porque tu tem que conseguir naquele tempo, senão você nunca mais vai ter, nunca mais vai voltar. Então você quer sentir um exclusivo, né, cara? Quanto que eu farmei Fortnite pra pegar skin. Caraca, eu nunca vou esquecer da Fogo Fato, que eu fiquei... Nossa, não sei quanto tempo que eu fiquei pra pegar aquela skin. Passou um ano, ela voltou pra loja, eu fiquei puto pra caralho. Vocês não estão entendendo o quanto eu fiquei pistola, mano. Nossa! Não, porque vai ser... Nunca mais vai voltar. Nada que venha no momento volta. Um ano depois... Aquela ameaça de escassez, né, cara? Nossa. Isso. E é muito interessante porque, obviamente, isso é um problema, né? E, obviamente, isso é um dos motivos desses jogos de serviços terem tantos jogadores, porque eles conseguem prender o cara quase numa armadilha psicológica ali, né? Isso é verdade. Na psicológica dos caras. E isso é um problema tão grande que eu acho que isso é uma parada até pra discutir em saúde pública, né? Tanto que a China proibiu isso. Na China, hoje, os jogos que estão, né, tem servidores chineses, são proibidos de ter missões diárias e semanais nos seus jogos. Eu acho... os cálculos que eles fizeram foi que anualmente a perda vai ser de 80 milhões, só com jogos de serviço, né? Nossa. E a China falou, beleza, se for pra a galera parar de ficar um vício absurdo nisso aqui, tá show. Enfim. Você perde 80, mas assim, não querendo me estender muito, mas você perde 80 no mercado chinês, por exemplo, mas para pra pensar o quanto você ganha também. Eu acho que eles só bancaram essa parada porque o mercado chinês, eles consomem muito jogo em serviço. Então acho que talvez a perda, né, de 80 milhões não seja nada em comparação com o que eles podem ganhar potencialmente, né? Então... Cara, eu acho que, sinceramente, independente de tudo, se a gente focar só na questão dos jogos, eu acho que nunca vai bater, mano. Lá, eu acho que nunca vai bater de novo. Esses 80 milhões vai ficar... 80 milhões vai ficar fora e nunca vai voltar. A não ser que volte, vai voltar, eles não vão conseguir recuperar, tá ligado? Porque mesmo que eles... Tipo assim, mesmo que a galera fale assim, puta, agora o trabalho tá dando dinheiro legal, o salário é bom, a galera começa a comprar jogo pra cacete, jogo caro, tá ligado? Mesmo assim, eu acho que não vai ter que ser um número muito alto pra rolar isso, sacou? De gente. É um mercado consumidor muito grande, né? Acho que um programa, né, Lunin, falando sobre isso especificamente, acho que rola, né? Porque é uma discussão assim que vai embora, essa vai embora. Vai embora. Então, continuando, cara, falando mais sobre essa parte em relação aos single players, eu acho que um ponto importante que gerou essa discussão no começo foi essa onda de cancelamento de jogos single players que a gente teve nos últimos anos. E a gente sabe que os jogos single players, como a gente estava falando antes, principalmente o de grandes empresas, são os AAAs, né? Assim, é porque aquele negócio, né? É quase um estereótipo, né? Quando alguém fala com você assim, vai sair um AAA de tal empresa, a sua cabeça vai puxar pra um jogo de aventura e campanha, tá ligado? Pode não ser, mas normalmente vai puxar. Normalmente você vai, tipo, se for uma empresa que já tem marca, né, já tem nome, no caso, você já puxa pra aquilo que a empresa já tem uma dominância. Tipo assim, você fala assim, puta, o Ubisoft lançou um jogo, Far Cry, Assassin's Creed. Você fica esses dois, né, na cabeça. Depende do que vai vir, que nem inclusive lançou o Outlaws, né, do Star Wars, que é basicamente um Far Cry, né, assim, em essência, né? A mistura dos dois, em essência, né? Então, eu acho que é meio meio que divertido, tá? Eu gosto desse jogo, eu não vou... Cara, eu preciso jogar esse jogo um dia. Admito que eu tive um preconceito com ele no começo, mas eu quero ver se eu jogo. Eu joguei ele muito stealth, chegou um momento que toda hora que eu podia dar um tiro eu dava tiro porque eu cansei de ficar escondido. Eu também cheguei nesse ponto, metade do jogo... Falei assim, cara, eu tô ficando muito escondido. Eu via lá em cima, eu podia tirar, eu podia tirar, eu atirava, tá ligado? Exato, é sempre assim. Preciso jogar esse jogo uma hora, Esse jogo é bem divertido, Mas eu acho que nesse ponto de cancelamento, talvez ele realmente... Eu acho que cai também, né? E eu acho que volta naquele discurso que eu falei no começo,
dos jogos de single player, né? Principalmente esses AAAs que são de premiação, que são os jogos que vão chegar a 300, 400 reais aqui no Brasil e tal. Sofre desse mal de ser mais do mesmo, né? De ser uma aventura grandiosa. E não que não seja legal, porque a gente curte pra caramba. Pô, é maneiro você pegar um The Witcher da vida, você pegar um The Last of Us e jogar. Pô, é muito maneiro, né? Um God of War, um Red Dead Redemption, é muito maneiro. Mas estruturalmente eles são muito parecidos, né? Tudo bem que algum ou outro ali se destaca porque coloca uma mecânica diferente e tal. A gente falou do próprio Clair Obscur, que ele tenta, né, reinventar um pouco. Não reinventar, né? Mas florear, né? Talvez seja a melhor palavra. Né? Eles usam o que já estão no mercado e dão uma melhorada pra ficar com a cara deles, né? Essa que é a parada, isso, né? Eles floreiam um pouco essa mecânica de RPG de turno e tal, e fica muito interessante, né? Alguns outros jogos, o Red Dead Redemption, eu acho que ele tem um aprofundamento de história, até de mecânica mesmo, de você andar pelo mapa e tal, ele tem um aprofundamento muito grande nesse sentido e tal, God of War e tal, mas eles estruturalmente eles são muito parecidos uns com os outros, né? Então, eu acho que nesse ponto, aí junta essa coisa do cancelamento, que eu, por exemplo, eu não perdoo a Microsoft até hoje de ter cancelado o Scalebound, que parecia ser muito divertido. Eu fico muito chateado até hoje, eu não consigo esquecer, eu não consigo. Isso é um episódio só de cancelamentos que interessaram a gente. Nossa, a Ubisoft até alguns, hein, se pá, hein? Cara, que eu fiquei muito triste, cara, foi quando a Blizzard anunciou que ela tava fazendo um Survival e ela cancelou ele. Porque esse é o primeiro Survival AAA da história. Pode crer. É surrealmente pensar que até hoje tem o gênero Survival e até hoje não tem um AAA disso, pô. Cara, mas eu vou te falar, mas sabe qual que é a parada? Sabe qual que é a parada? E falando exatamente sobre isso, eu acho que as empresas não querem fazer o Survival AAA. Porque, só por um único motivo. Porque a partir do momento que eles fizerem um Survival, eu sinto que hoje a galera que curte AAA não é a mesma galera que curte Survival. Sim. Especificamente. Acho que sim também. A questão é, se eles colocarem um AAA Survival, as vendas vão cair e a galera que gosta de Survival não vai poder comprar. Porque a galera que joga Survival, que nem eu, a gente comprar jogo, tipo, de 30 reais, 20 reais, no máximo 80 reais, que são os mais caros, tá ligado? E mesmo assim, não são jogos absurdos, sabe assim? Então, tipo, se colocar um AAA de 250 reais, 300 reais, só pra um Survival, pode ser o melhor, pode ser um Red Dead Survival da vida, assim, de tão bonito e maravilhoso que for, mas, tipo assim, vai ficar meio desbalanceado, tá ligado? Então não tem por que eles fazerem, sabe? Eu sinto que não tem por que eles fazerem isso. O que vai vir agora, né? Não chega a ser AAA, né? Um Double A, assim, bem Double A, é o Dune Awakening, né? Que vai sair. O Dune Awakening. Esse mês, né? Isso eu tô curiosaço pra saber como vai ser. E eles falaram que o jogo vai ser MMO, eu fiquei pensando assim, cara, eu senti muito aquele gostinho, tipo o Valheim, assim, sabe? Você põe servidor e quebra a base, tipo Rush também. Mas esse jogo é o famoso jogo inimigo da SLT, né? Você vai lá, chega de noite, vai ser um negocinho, o cara vai chegar, quebrar tudo. Mano, eu espero que não tenha nada naquela vibe do Ark, que você tem que passar horas e horas no bagulho lá, tá ligado? Pelo amor de Deus, que não tenha isso, tá ligado? Mas o Dune, eu tive, acho que ano passado, se não me engano, na BGS, teve uma ativação dele lá, que o produtor do jogo foi lá. E aí depois a gente foi chamado pra ver alguns testes do jogo, tipo uns beta dele, tá ligado? Sim. Mano, muito gostosinho o jogo, mano. Muito gostosinho o jogo. Tipo, e a galera tá fazendo live agora, inclusive, do beta agora, se não me engano, beta fechado que eles lançaram aí. Mas o jogo parece muito bom, pô. A questão é que, assim, tipo assim, ele tá vindo pra alegrar a galera do Survival também, né? Da galera do MMO também, que gosta de joguinho de clã, né? Tipo, do Rush da vida, jogos que tem essa mecânica. Mas ainda assim, cara, eu sinto que, tipo, por mais que seja um jogo que vai ser incrível, eu acho que vai ser muito bom, ainda assim, eu tô com aquela sensação de que, tipo assim, ele vai ser um jogo que vai ser falado até o lançamento, a partir do lançamento ele vai sumir. Ele vai pro nicho dele, né? Ele é pro nicho dele e é isso, ninguém vai falar dele mais. A não Cara, ser só quem gosta. semanas de alta e depois some, assim. Exato. Fugindo do nosso assunto aqui, mas é que eu acho isso muito interessante, é porque, tipo assim, os jogos, cara, a gente tem uns nichos dentro dos jogos, assim, que, tipo assim, são nichos muito, muito fortes e por incrível que pareça, pela uma grande massa de desconhecido. Por exemplo, aqui eu sei que o Marcelo gosta muito, eu acho que também deve gostar, Sabadas, que é, por exemplo, o de RPG, cara. Sim. Né? Tipo assim, tem muita gente, porra, pessoas
muita gente apaixonada em Persona e tem outras pessoas que não ouviram nem, não sabem nem que. Quando você fala Persona, não sabem nem o que é, tá ligado? Nunca ouviu falar em Persona, assim. Pois Eu acho que Survival tem muito disso, JRPG tem muito disso. Até o Batalha por Turno mesmo, tipo assim, o Baldur's Gate rompeu umas barreiras, né? Porque Sim. até chegar a Baldur's Gate, o combate por turno era a galera ali que jogava Warhammer, jogava isso, Pathfinder, era essa galera aí, tá ligado? Eles jogavam isso e era só a galera excluída no cantinho dela lá, entre eles ali. Caraca, que maneiro, sabe? Mas eu acho que o Baldur's Gate é um caso que ele é fora do padrão desse tipo de jogo, né? Sim. Eu acho que ele quebrou muita barreira, mas ele é um caso muito... E assim, também é um programa muito dedicado pra gente tentar raciocinar o porquê que Baldur's Gate quebrou. Por melhor que ele seja, ele realmente é muito bom, mas por que ele quebrou essa barreira, né? E conseguiu essa penetração, né, popular, né, e tudo mais. Mas realmente, cara, é muito difícil. Tanto que, aí vou voltar novamente no Clair Obscur. Clair Obscur, ele alcançou a marca agora de 2 milhões de cópias vendidas, cara. E que é uma marca, se você parar pra pensar em jogos AAAs, é uma marca baixa, mas pra um jogo do nicho dele é uma marca... Double A é gigantesco. Double A é gigantesco. 2 milhões é um negócio que, assim, é muito, muito gigante, cara. Muito gigante. Pra um jogo Então, Double A é loucura, assim, é muita venda. Pois é. Então Cara, você vê que a disparidade de expectativa entre jogos, assim, e eu não tô nem mais colocando no nicho, né? Eu tô falando em relação a jogos mesmo. Aí, se você colocar esses jogos que são mais populares, tipo God of War, os single players, no caso, né? Os God of War, um Super Mario da vida e tal, eles têm uma expectativa de venda, assim, muito maior, né? E a expectativa de fracasso em cima da venda, né? Essa balança do fracasso em relação à venda, que, pô, pra muito jogo, se você vender, sei lá, 15 milhões é muito, mas pra um AAA pode ser fracasso. Foi o caso do Final Fantasy VII Rebirth, no ano passado, que vendeu 7 milhões, se eu não me engano, né? E foi considerado fracasso. Nossa. Cara, entendeu? É uma mas balança que, muito... mas é que, tipo assim, eu acho, e aí eu vou comer um pouco o que você tá falando, o Marcelo, pra ir uma outra questão que acho que pra mim que pega bastante, é que, tipo assim, eu acho que, tudo bem, eu acho que essencialmente o valor é o que hoje em dia separa a galera que quer jogar mais e que, tá ligado, não pode jogar, enfim, né, porque, porra, o próprio Monster Hunter tava R$400 quando lançou o último que saiu, e esse é o primeiro que tem história, tipo, bonitinho pra você jogar realmente. Então, tipo, eu, por exemplo, que tô louco pra jogar esse jogo porque eu não sou muito fã dos outros, porque é só farm, né, teoricamente, eu não pude jogar ainda, tá ligado? Porque é muito caro o jogo. Então, tipo, mesmo assim, mesmo tendo isso em voga, eu sinto que, e aí puxando um pouco a sardinha, né, pra esse no nicho que eu gosto tanto, os jogos single player, eles têm uma parada que vem somente deles, que é quando você passa por um bagulho que é muito dele e às vezes o que eu passei é diferente do que você passou, do que o outro passou, enfim. E assim, obviamente que tem jogos que muito mais que outros nesse sentido, né, mas ainda assim é aquela sensação de você ir no cinema, assistir um filme de 2h30, consumir aquela história e, tipo, sair do cinema falando, cara, que filme incrível que eu acabei de assistir, tá ligado? Só que isso potencializado à 10ª potência, porque, pô, tu tá vivendo aquilo, literalmente, né? Então, eu vou pegar o exemplo recente, né, que tá saindo da série, o The Last of Us. Porra, mano, The Last of Us é um filme jogado, basicamente, né? Sim, porque aí tu vai pegar toda a história do jogo, você passar por aquilo, aquela dificuldade, e aí, tipo, ter que... aquela escassez de balas, escassez de coisa pra se curar, itens pra fazer, e aí ter que correr de gente, ter que correr de bicho o tempo inteiro. Então, tipo assim, todo mundo que jogou jogos dessa pegada, que jogou o The Last of Us, principalmente, mano, vai ter, com certeza, um momento que fala assim, cara, teve uma fase X que, porra, que nem eu, por exemplo, eu joguei o The Last of Us 1, zerei ele tem pouco tempo, né, que eu tava jogando de novo, e aí, tipo, teve uma fase lá que, dos irmãos, né, que tem os dois irmãos na cidade dos caçadores lá, enfim. Tem uma fase lá, meu irmão, que é no meio do hotel lá, que, enfim, não vou dar spoiler, mas pra quem não jogou, né? Mas é mó treta passar daquele hotel, porque tem muita gente, porque você tem que ficar, tipo, você tem que subir 2 andares e tudo no stealth, tá ligado? Lembra.
Meu irmão, teve uma hora que eu falei assim, tipo, eu não tava conseguindo saber de onde os caras estavam vindo. Meu irmão, brotou, spawnou um cara atrás de mim, eu dei um pulo da cadeira, eu taquei o tijolo nele no reflexo, eu consegui fugir dele de algum jeito. Eu não sei como, o cara desmaiou na minha frente. Eu falei, beleza, deu certo, vou continuar. Porque assim, eu sou jogador de stealth, tá ligado? Eu gosto muito de jogar stealth. Então, tipo, mano, chegou no final do jogo, eu tava com todas as balas de todas as armas, porque eu mal dou tiro. Sacou? Se quisesse modo Rambo, podia, né? Exato, exatamente. Então, tipo assim, eu sou essa pessoa. Então, tipo, no stealth, pra mim, ele já me trouxe várias histórias bizarras, tipo, malucas e divertidas de jogo, tá ligado? Diferentes. Do Last of Us, o próprio Cyberpunk, que é o nosso meme, né? O meu meme, né, Marcelo? Tem que falar dele. Sim. Tem que citar. É verdade. Enfim, eu tava só esperando um lugar pra colocar ele, assim, né? Ele tava na cabeça. Mas, tipo, tem, tá ligado? Tem, inclusive, até pergunto pra vocês se teve algum jogo específico ou não, ou os mesmos que eu já falei, que vocês têm alguma lembrança divertida, uma história específica. Não precisa ser nada mirabolante, né? Mas algo que vocês lembram, tipo, caraca, isso aqui foi maneiro por conta disso, disso e disso. E eu passei por isso no jogo, tá ligado? Eu vou deixar o Luninho responder primeiro, porque eu tenho uma história. Tô pensando, legal. Cara, pode falar que eu tô pensando aqui, eu não tô lendo. Eu tenho uma história muito maneira com o Batman Arkham Knight. Né? Eu não sei se é maneiro, né? Do meu ponto de vista, é uma história engraçada, né? E não é exatamente jogando ele, mas sim comprando, assim, né? Cara, olha que loucura. Eu sou muito fã de Batman. Eu sou muito fã de Batman. Muito, assim. Acho que o Sabadais, eu já contei essa história alguma vez ou foi no Magela lá com o Lulu, ou foi no Refúgio das Colinas. Acho que eu já devo ter contado essa história alguma vez. Se você contou, eu vou lembrar, com certeza. Aí você vai lembrar, que eu vou comentar aqui agora. Se eu contei, você vai lembrar. Na época que saiu o jogo, né, eu sou muito fã de Batman. Eu sou muito fã de Batman. Muito. E eu sou... Principalmente eu sou muito fã da saga Arkham. Da saga Arkham, né? Batman Arkham. Eu acho que são jogos maravilhosos. Ele só evoluiu do primeiro pro último. Só evoluiu. E aí você tira o Origins e o Gotham Knights, que é isso aí, né? O Origins é até legal. O Arkham Origins é legal. Né? Assim, guardado as devidas proporções. Mas o Gotham Knight esquece, né? Deixa quieto, né? Deixa de lado. Só não é pior do que Esquadrão Suicida, né? Meu amigo. Mas, cara, eu quando abriu a pré-venda desse jogo, eu não vou dizer aqui o nome da loja online que eu comprei, que é uma livraria, né? Que faliu e voltou, né? E eu não sei a que ponto tá, né? Mas quem sabe, eu não vou comentar aqui o nome, né? Mas eu comprei no site dessa livraria o jogo na pré-venda, porque tinha uns bônus lá e tal que eu queria, da Arlequina, enfim. Né? Aí eu comprei na pré-venda. Um mês antes, não. 2 meses antes. E aí, beleza, 2 meses e eu já, assim, me tremilicando de ansiedade já, de querer jogar logo esse jogo e não sei o quê. Isso lá pra 2015, tá? Isso não é a época de consumismo que a gente tem hoje, né? E aí, beleza, quando saiu o dia do lançamento, eu fui na loja física, né, dessa livraria, né, no centro da cidade do Rio de Janeiro, né, o Luninho, como carioca, sabe exatamente aonde eu tô falando, na Rua do Ouvidor, né, lá no centro, né, tinha uma loja física dessa livraria, né, e eu tinha pedido para entregar minha cópia lá, não no meu endereço de casa. Beleza, no dia do lançamento eu fui lá. E eu cheguei lá e falei, olha, eu comprei aqui na pré-venda, né? Botei o número do pedido, ela falou. Aí a moça falou, olha, a sua cópia só chega daqui a 1 semana. Aí eu, como assim? Daqui a 1 semana? Caraca. Que merda. Só hoje tem, né? O jogo tá aqui. Não, mas a sua cópia, na sua pré-venda, você comprou, ela só vai chegar daqui a 1 semana. Mas o jogo tá na vitrine, tem no estoque, é só você pegar e dar e eu vou pra casa. É isso. Comprei na pré-venda pra poder, né, já garantir a minha cópia, né, não sei o quê. Aí eu fiquei nessa e ela falando, não, só daqui a 1 semana, e eu, poxa, mas chegou e tal. Aí chegou um momento que eu vi que eu estava começando a ficar irritado, e aí eu falei, não vou brigar com essa moça, porque ela tá, né, fazendo o trabalho dela, né, eu não vou brigar com ela, né, eu vou descontar a minha frustração de outra forma, né. Qual é a forma? Chegando no Twitter, obviamente. Não, brincadeira, eu não fiz isso, mas eu voltei pra casa muito frustrado. E aí,
No dia seguinte, eu querendo muito comprar, muito jogar, eu não queria esperar uma semana. Fui lá e comprei outra cópia. Meu Deus. Eu fui no Edifício Central, que é um mercado de informática que tem aqui no centro do Rio, né, com várias lojas de videogame. Fui lá e comprei uma cópia e joguei o jogo. Uma semana depois chegou a minha cópia lá, que eu tinha comprado na pré-venda, né, e aí eu peguei essa cópia e revendi, obviamente, né, ela tava lacrada ainda e tal, nem abri, né, e o bônus que vinha na pré-venda, o bônus da pré-venda, era a mesma coisa se você comprasse a porcaria do jogo que veio no dia do lançamento, vinha a mesma coisa, os bônus de pré-venda, né? Então, não mudou nada, eu peguei o jogo, revendi ele pelo preço que eu paguei, né? Porque ele tava lacrado, tava tudo certinho e tal. Resumo da história, meus amigos, não comprei nada na pré-venda. Pelo menos não físico, né? Não físico, né? Mas, cara, essa acho que é a história mais doida que eu tenho de pré-venda, assim, né? E loucura que eu fiz com alguma coisa de jogo. Obviamente tem várias outras, assim, tal, mas acho que essa é a mais doidinha que eu tenho em relação ao jogo single player, assim, cara, que realmente... eu sou muito idiota, cara. Pô, acho que jogo single player não tem nenhuma, cara. Eu só tenho uma de um jogo multiplayer. Aí é triste, né? Aí no episódio Aí é de triste. single player falar do multiplayer. Aí Realmente pegou, o hein? single player tá morrendo, né? Olha aí, ó. Não, foda, eu vou puxar um então, vou reforçar o meme então, porque eu acho importante falar disso. Cyberpunk, né, meu amigo? Cyberpunk, forte, inclusive, pra quem Pô, quiser ir desligar. eu tenho uma experiência horrível com Cyberpunk. Horrível. Aí, Quem não ó. tem, né? Não, mas essa eu tenho que falar. Ah, Eu joguei Cyberpunk, né? Aí beleza, zerei o jogo, fiz todos nos secundários. Eu falei assim, cara, eu quero fazer tudo quanto é possível aqui. Eu quero fazer tudo. Vai ter nada no mapa. Valer, né? Vai ter nada no mapa pra eu fazer. Quero limpar tudo isso, quero ficar limpo, assim, não. O abrir vai ter só a geografia, não vai ter um ícone. Aí, cara, a única coisa que faltava era eu comprar 2 carros, tá ligado? sim. E aí, tinha aqueles alertas de polícia que tu ia pra pegar dinheiro, tá ligado? Sim. Os meus acabaram, então não tinha como mais pegar dinheiro daí. Caraca, você jura? Juro. Aí eu conversei com a minha irmã e falei assim, é assim mesmo? Tipo, acaba a mesma hora? Não tem mais? Não era pra ser um negócio, tipo assim, um evento aleatório que de vez em quando acontece? Ela falou, pô, eu não sei, cara, o meu tá aqui ainda. Eu falei, beleza, então. Aí eu fiquei hackeando maquininha aquelas maquininhas pra ganhar dinheiro Sim. Caraca. dos bagulhinhos de aqueles carros eletrônicos, né? E aí, beleza, eu comprei um carro, aí faltava um. Aí, pô, e ele nem era tão caro, não, era um dos primeiros mais baratos, assim, só que era muito longe, aí eu deixei pra comprar depois. Eu juntei o dinheiro pra comprar ele, eu cheguei lá, aí lembra que os carros ficavam, tipo assim, geralmente estacionados assim, tu ia e Você tinha que pagava, entrar no lembra? carro e pagava, você entrava e pagava direto, já comprava o carro Isso, em vai cima fazer dele, né? né? Aí, exatamente, aí fazia o negócio assim e o dinheiro descia. O carro não tava no estacionamento. Tava lá apontando no mapa, o carro tava aqui e ele não tava lá. Então eu zerei o jogo, eu fiz tudo, menos eu não comprei o último carro do jogo. Porque o carro sumiu, não tinha carro. Frustração, cara. Eu vou te falar, no meu caso, aconteceu algo parecido, mas eu não tinha mais de onde tirar dinheiro, tá ligado? E eu falei assim, cara, vai ser um saco ficar hackeando maquininha, porque, pô, o valor que vem não é alto, é um muito valor pequeno, pequenininho. é E nós muito- temos que ficar fazendo, e fazendo. Aí, meu irmão, eu sei que... 1000 horas de jogo, né? Exato, eu sei que em algum momento eu tinha feito uma missão, que eu lembro agora onde que pega ela, mas enfim, é uma missão que dropa um bagulho da lua, uma pintura que dropa da lua, tipo, você pega um container no meio do deserto lá, que dos policiais em volta, assim. Ah, lembro. Mas E aí, né? meu irmão, quase isso. E aí, qual que é o lance? Quando você abre a cápsula lá, tem uma pintura específica. E ela custa pra caralho, é muito cara essa porra. Só que eu descobri uma parada que, no jogo, como eu joguei lá no lançamento, eu entreguei o item, né, que é você precisa entregar, só que o item ficou no meu inventário. Por algum motivo que eu não sei. Você entregou Eu e falei ele assim, ficou, tipo... Ele duplicou. Ele foi e ficou comigo. E aí eu falei assim, porra, já fiz a missão, vou vender. Vendi o item. Aí, beleza, vivi minha vida, né? Ganhei um dinheirinho e vivi minha vida. Aí depois, abri o inventário, sei lá pra quê de novo, o quadro não tava lá. Ih. Aí eu falei, foda-se, vou farmar dinheiro, meu irmão. O bagulho não quer subir no inventário. Vou aproveitar os limões que o jogo está me dando. Preciso fazer uma limonada e comprar os meus carros.
E foi isso, tá ligado? Aí eu comprei faltava aquele que parece uma Bugatti dourada. Sim. E aquele que é a banheirona esticadona, que é muito bonito também. Faltava só esses dois. Esses carros, né? Então, são os mais caros, então tipo, faltava só os dois, tá ligado? Eu falei, não, quem, mano? Mano, o que eu fiquei de tempo ali naquele bagulho foi cabuloso. Fazendo venda. Caraca, mas eu consegui juntar. Mas assim, pra todos os efeitos, tipo assim, o Cyberpunk ele tem esse bagulho de ter sido um jogo muito ruim no começo, e eu concordo, porque eu joguei no começo, assim que lançou o jogo eu tava jogando no PC, e zerei ele no PC. Mas em relação a isso de momentos, né? Ter jogado a melhor versão possível da época, né? Assim. Então, eu não consigo dizer, porque, tipo assim, como eu joguei no dia 1 do jogo, ele lançou, eu tava jogando. Eu também. Então, tipo, só que o PC ele não tava tão ruim quanto o console, por exemplo. Não, eu acho que o pior era o PS4. PS4 não. Então, exato. foi a versão que eu comprei, que era a que eu tinha, o PS4 tava muito ruim. Eu comprei a do PS4, cara. Tava nossa, muito eu botei o jogo, instalei, eu falei, putz, agora eu vou ficar o dia inteiro Então, só não sei o que. Cara, aqui desse. Sério, juro. Eu fiquei muito chateado. Então, e aí, exatamente disso, eu sinto que eu tive uma experiência um pouco diferente nesse sentido, porque assim, eu tenho uma paixão muito grande por ficção científica, especificamente por Cyberpunk, o conceito, né, o subgênero dessa ficção científica e tudo mais. Eu gosto muito real. E aí, quando eu comecei a jogar o jogo, eu falei assim, pô, vai ser um RPG, tá? Ok, de tiro, né? E tudo mais, FPS e tal. Vamos ver como é que vai ser. São dois gêneros que eu gosto bastante, juntos, com uma estética absurda que eu amo. Então, assim, tinha tudo pra dar certo. O lance a história me cativou muito mais do que eu imaginava. Mas muito mais. Porque é aquilo que eu falei, de, tipo assim, você entra no cinema, vê um filme, às vezes aquele filme você fica tão apaixonado, você fica falando sobre ele, falando. Foi um jogo que me pegou tanto que existe um meme de verdade, o que eu tava falando com o Marcelo é real. O meme Cyberpunk, sempre que a gente cita no refúgio, aparece o logo. Porque de tanto que eu falo do jogo, que eu sou apaixonado pelo jogo, a gente virou, mano, vamos fazer o bagulho virar um selo, tá ligado? E virou um selo. Sempre que a palavra Cyberpunk é citada, aparece o selo, quando é por mim falado, né? Aparece o selo. Então, tipo, é porque foi num nível de hype o jogo bateu em mim, em questão de conceito de ficção científica, de o que é certo e o que é errado, o paradoxo, coisas filosóficas, a questão do paradoxo do que você vai fazer ou não e tudo mais. Então, tipo, aquilo da defeito borboleta, né? O que borboleta bate asas aqui, furacão em algum outro lugar aparece. Então, esse tipo de situação fez eu, tipo assim, mano, o Cyberpunk ele foi um jogo que, assim, pra mim, eu zerei o jogo umas 4 vezes o jogo base, comprei a DLC, joguei a DLC, zerei ela, mano, eu platinei o jogo 2 vezes, porque eu platinei ele antes, depois que a DLC, praticamente 2 vezes. Irmão, eu fiquei tão viciado nesse jogo que eu tenho 400 horas de jogo hoje, 440 horas de Cyberpunk, tá ligado? Caramba. É um nível de absurdo tão gigante. Porque, tipo, foi isso, tá ligado? A experiência que eu tive com esse jogo foi uma das melhores. E outra, que a gente até conversou sobre isso uma vez. Eu só não coloco ele nos meus top 1 da vida, de jogos da minha vida, porque tá Half-Life lá no topo e Half-Life não tem como descer, tá ligado? Não tem como, né? Então, assim, mas tá ali, ó. Entendeu? Então, tipo, é isso que eu. E aí, esse bagulho da sensação, né? Tipo, os jogos que eu tenho lá em cima são muito parecidos, né? Então, Half-Life tem esse bagulho de ficção científica, de invasão, de. Né? Toda essa história de dimensões e tudo mais. Aí tem o Nier Automata, que também tem muito disso, muito dessa brincadeira. O BioShock, então, nem se fala, né? Pô, é absurdo. Então, tipo assim, eu tenho meio que um padrão. Eu tenho um padrão muito próximo, né? Então, tipo, não tinha como eu não gostar desse Cyberpunk, tá ligado? Era muito absurdo. Mas é isso, pra mim o single player ele tem essa sensação, tipo, de jogo quentinho que eu vou passar uma aventura absurda, tá ligado? Que vai ficar memórias na cabeça pra sempre. Eu acho que o single player, ele tem esse apelo até hoje, igual a gente falou, além dele ser os principais jogos dos grandes estúdios, né? Ele tem essa parte dele aonde que talvez não, na minha opinião, ele é o melhor gênero pra você contar história, né? Sim. Assim, se tu precisa contar uma história, você faz um jogo single player, campanha de aventura, é o melhor jeito de você contar essa história. Só que o Marcelo tentou fazer, até desculpa eu te cortar. Não, pode. O Overwatch, ele tentou colocar muita lore no... Ele tenta, e assim, de certa forma, ele até tem um sucesso em fazer isso, né? Que outros jogos parecidos, né?
não tenham conseguido fazer da mesma forma, mas, de fato, se você colocar o single player, fizer uma boa história, você já tem meio caminho andado para ele ser um sucesso, né, de pelo menos crítica, né? Se você pega o The Last of Us, por exemplo, né? Mecanicamente falando, ele é simples, é um shooter, né? Que você vai de um canto para outro, você se coloca o próprio Red Dead, né? O próprio Red Dead. O Last of Us, ele tem aquela parada parecida com Gears, inclusive, né? Que é a defesa em baixo cover, né? E tudo mais, fica abaixadinho e tal. Ele tem essa dinâmica bem parecida. A furtividade, né? Que a gente já viu em outros jogos também. Então, mecanicamente, né? Se você prestar atenção, ele é simples, né? Não que seja simples fazer, tô falando que ele é simples no sentido da proposta, né? Inovação. Exatamente. Agora, a história é profunda, cara. Não tem como, assim. The Last of Us é uma das melhores histórias que tem dentro da história dos videogames, cara. Que é o que a gente discutiu do Clair Obscur aqui um pouco mais frente, citou, né? Tipo assim, eu acho que nós três ainda nenhum das vezes zeramos ainda o jogo, né? Nós três estamos jogando ainda. Nossa, eu tô muito no começo ainda. Então, a gente tá jogando ainda, mas o ponto do Clair Obscur, eu acho que o ponto é justamente esse. Por exemplo, o Clair Obscur não tenta reinventar a roda, não, gente. O Clair Obscur, ele bota um jogo batalha por turno. Tem uma galera que chamou ele de Souls-like, porque você tem a parar, desviar, assim. Eu acho exagero, tá ligado? Eu acho exagero. Eu acho você é difícil, mas não é impossível, assim. Inclusive era o que eu tava conversando com o Sabadais antes, né? A gente tava falando sobre as mecânicas do próprio Clair Obscur e tal, e a gente falando, é difícil, a esquiva é muito mais fácil de você realizar do que necessariamente o parrying, né? Sim. Aí tem a mecânica de você pular e dar contra-ataque, enfim, tem umas mecânicas, ele não acho que ele é Souls-like, eu acho que o Souls-like ele é muito específico nessa questão, principalmente de esquiva e parrying, ele é muito mais específico. A defesa do Souls-like que a galera fez, no caso, Marcelo, era tipo assim, essa bagulho de decorar moveset do bicho, sabe? E você desviar, né, e tal. E fazer... então. Assim, eu acho ok, mas acho a comparação um pouco a mais, assim, sabe? Tipo assim... Talvez um pouco exagero. E eu acho também, dar muito crédito pro Clair Obscur. Eu acho que o Clair Obscur tem outras vantagens que é não tentar imitar um Souls-like, sabe? Eu acho que isso não é a maior qualidade dele, tá bem longe disso. Construção de personagem, construção de história, construção de universo. E eu acho que é isso que a gente falou que é muito importante, né? Talvez os jogos AAA e os jogos single players, o que mais falta pra eles hoje em dia é ter um pouco mais de cinema, né? É ter um pouco mais, tipo assim, eu vou te contar uma boa história aqui, olha aqui que eu vou te contar uma boa história. Porque, cara... Criativo, né, nessa parte, né? Eu gosto bastante de escrever crítica e tal. Cara, e tem muito jogo que eu juro pra você que quando eu vou citar a parte de história... por vários e vários jogos, eu vou falar assim, a história é um background pro cara prestar uma jogabilidade XYZ, sabe? Porque tem muito jogo que só usa simplesmente plano de fundo. Tá acontecendo um negocinho aqui, ali e tal, não sei o quê. E toma aqui a minha jogabilidade, sabe? Eu acho que esse jogo... O Parent Yakuza em Hawaii, que ele é divertidíssimo, mas ele tem um plano de fundo muito raso, né? E eu não tô falando mal do jogo, porque é um jogo, pra mim, é um dos melhores jogos do ano, tá? Mas é isso, ele bota um pano de fundo qualquer pra você... É bem raso, né? Ele é bem raso nesse sentido. É, né? Bem raso pra você emergir de fato na jogabilidade, de ter o negócio dos barcos, o hack and slash, de ter toda aquela loucura que tem Yakuza, né, e tal. É outra parada. Mas ele se aceita assim. Tem jogos, né, gente, ó. Tem jogos que eles fazem isso, mas eles tentam levar a sério essa parte, né, que é mais fraca do jogo, né? Mas, que não é o caso do Parent Yakuza em Hawaii, né? O Like a Dragon, né? Que ele sabe que ele é raso nesse ponto. Né? Então, ele não precisa dessa profundidade. O meu ponto é esse. Às vezes é muito mais fácil para alguns estúdios eles pararem de tentar reinventar a rota com jogabilidade e só fazer uma história boa, cara, sabe? Fazer uma história boa tem hora que é mais fácil do que tu inventar jogabilidade. Rockstar faz isso, cara. A Rockstar assim... Claro, o Red Dead Redemption 2, por exemplo, tem diversas mecânicas, assim, interessantes. Mas talvez a mais complexa dele seja a câmera lenta, cara. Que não é nada de extremamente inovador e tal, não sei o quê. Então, cara, eu acho que, tipo assim, essa parte dos jogos single players tem muito essa ligação dele ser mais cinematográfico, dele proporcionar uma história melhor ser contada
E que muitos jogos multiplayer não tem, né? Pô, tipo assim, Dota não tem história, LoL não tem história, Valorant não tem história. E, tipo, mesmo que tem história, é um fragmento ali, aqui, ali. Então, tem glória, né? Mas aí eu vou ter que defender, viu? Porra, porque aí... Não, eu vou te falar, eu joguei relativamente pouco de LoL, por exemplo. Joguei pouco, joguei 4, 5 anos só. E lá atrás... Só que assim, o que eles... Isso é uma parada legal. Tô falando só do LoL, não vou colocar a mão no fogo pelos outros, né? Mas o LoL, principalmente, a Riot tem feito um trabalho muito maneiro, já tem uns anos, Sim. de fazer que a lore do jogo tenha um sentido absurdo e tenha histórias incríveis. Então, se tu for, sei lá, se tu for entrar no site lá do universo Riot, então tem história dos mundos, dos países, das cidades, dos personagens, tudo bonitinho. E aí agora eles estão querendo transformar isso em série, então recentemente lançou a Arcane com as 2 temporadas, então já disseram que vai ter mais 2 outras séries, uma de Ionia e outra de Noxus, se eu não me engano. Então assim, eles conseguiram de uma maneira primorosa fazer um jogo multiplayer gratuito, tem uma lore absurda que, tipo assim, eu conheço gente que hoje joga pela lore, só porque quer ficar por dentro do que tá acontecendo e tá jogando porque joga, tá ligado? Tipo, não quer jogar, jogo competitivo. Só porque a história é muito maneira e quer estar perto dos personagens, sabe assim? Tipo assim, é meio que isso. Eu entendo isso, mas isso demorou pra Riot fazer isso, né? Tipo assim, teve várias histórias que ela só reescreveu, né? Se empenhar realmente demorou. É que, tipo... E aí, outro jogo nesse sentido, que aí eu acho que tava mais fácil, agora lançaram o Marvel Rivals, que é o Overwatch da Marvel, né? Sim. Só que assim, eles... Overwatch. Muito melhor que o Overwatch. Mas assim, o lance é que, tipo assim, ele tem uma lore muito maneira. A lore do Marvel Rivals é muito divertida. Mas assim, é Marvel, né? Então, tipo, eles pegaram toda a ideia do quadrinho e transformaram, tipo, trouxeram a história do quadrinho pra dentro do jogo só pro jogo. Então, tipo, eles pegaram a ideia de multiverso e tudo mais e falaram assim, beleza, e se tipo, 4 multiversos colidissem e criassem um multiverso único do Marvel Rivals, tá ligado? E aí criou-se o jogo e a história por trás dele, que tem um quadrinho, inclusive já estão dentro do jogo, tem o próprio quadrinho pra você ler, você vai desbloqueando lá e tal, é muito maneiro. Então, tipo, você joga pra desbloquear a lore, o que é muito maneiro, tá ligado? É muito divertido isso. Então você vai aprendendo a história enquanto você joga. Então já tem essa recompensa, né? Então... Cara, tinha um jogo que era assim, cara, que ele até faliu, era da Capcom. Era um que era tipo um Warframe, só que tava dinossauro, vocês lembram? Lançou ano passado, ano atrasado. É o Exo Primal. Eu amei esse jogo, cara. Eu vi toda a história só jogando. Cara, era muito divertido. Eu achava divertidíssimo, mas muito divertido. Convenhamos que tava fadado ao fracasso mesmo, né, cara? Ainda bem que eu joguei enquanto ele tava ativo, porque eu achei muito divertido. Eu achei bem divertido também. Eu acho que se ele fosse um jogo de ondas, né, um jogo de ação puro, single player, sei lá, né, ou mesmo que seja multiplayer, bota lá 4 pessoinhas jogando, tipo Helldivers, sabe? Aí vem ondas de dinossauro. Se ele fizesse uma parada desse estilo, acho que talvez ele tivesse funcionado melhor. Porra, tá aí um jogo maneiro também, né? Helldivers é um bagulho muito louco. Inclusive, eu joguei o antigo. Eu vou jogar Helldivers aqui com a galera. Eu joguei o antigo, eu tenho o antigo até hoje. E esse 2 aí eu joguei pouquíssimo, só que eu joguei, tipo assim, evento, pessoal. Eu não tenho ele, mas tô louco pra comprar esse jogo pra jogar, mano. Puta que pariu. E ele é muito louco. Ele é acessível, tá? Ele não é absurdamente caro. Assim, ele não é extremamente caro. Pro padrão PS5, né? PlayStation, ele tá bem barato. Não é tipo R$80, mas também não é 400. E foi nele que a PSN deu um chip nos pés, né? Exato. Mas aí falando um pouco disso, um outro ponto nesse sentido dos single players que era bom a gente falar, é que é o seguinte, a gente falou muito de jogo grande, né? Mas isso que você falou, Marcelo, um pouco atrás, de jogos meio que parecerem mais do mesmo, a gente falou que os jogos indie não fazem isso porque tem mais liberdade. E, cara, que liberdade incrível de montar um jogo foda. Porque eu vou dar 2 exemplos aqui. Um que eu joguei... Um é da Devolver. A Devolver, inclusive, pra mim é uma das empresas mais criativas em relação a jogo indie. É muito, muito maluco os jogos dele, muito, muito legal. E, pra mim, Inscription, que é um jogo single player. Inscription é incrível esse jogo, tipo assim, pra mim, tá no meu coração como o jogo mais criativo, pra mim, de todos que eu joguei até hoje, disparado.
porque ele é um jogo com uma história densa, tipo assim, densa que eu digo que é difícil de você assimilar o que tá acontecendo, Sim. mas ela não é difícil de entender, mas pra você pegar a história, tipo, no ar, assim, é bem complexo, mas é muito divertido o jogo, tanto da mecânica, porque é um jogo de carta, né, e tudo mais, então, um deck builder, né, no caso, então, tipo, um bagulho que o jogo, eles pegaram coisas que hoje é muito simples, então deck builder, a questão do roguelike, né, de você ficar tentando, recompensas e tudo mais, construíram um jogo em volta disso que, tipo, ele é muito fora da casinha, tá ligado? Sim. Ele tem uma história de terror dele, né, exato, a ambientação, os lugares, a trilha sonora em volta, o visual do jogo é muito maneiro, que muda, tem mudanças e tudo mais. A questão das quebras, tá ligado? Porra, mano, é muito maneiro, tá ligado? É um jogo que, tipo, eles conseguiram fazer um jogo que é relativamente simples e relativamente curto. Isso é incrível. E, tipo, e ter a questão da rejogabilidade pra sempre infinita, né? Então, porra, é um jogo incrível, mano. Se vocês não, quem tá escutando isso aqui não jogou, jogue, porque é um puta jogo foda. Pra quem gosta de deck builder roguelike, porra, eu não gostava tanto e depois desse jogo eu fiquei apaixonado, de verdade. De real, assim. Eu gosto bastante de deck builder, assim, eu adoro jogos de deck builder. Só que eu não sou, pra quem, assim, todo mundo me conhece aí há muito tempo e já sabe que eu não gosto de jogos de terror, eu tenho muito medo de jogos de terror. Tirando Resident Evil, algum tipo um Dino Crisis assim da vida e tal, eu até jogo. Mas normalmente jogos de terror não é minha vibe, mas esse maluco me prendeu de uma forma. É que ele não é bem terror, né? Ele tem uma aura meio suspensezão. Né? Mas horror, né? Ele tem uma ambientação de horror, mas ele não tem, tipo, nada relativamente a terror. Tipo, você fica com medo de passar por aquilo, coisa do tipo, tá ligado? Mas a ambientação dele é bem densa. Ele é muito parecido, tipo, ele tem uma pegada daqueles filmes, tipo, O Monstro do Pântano, assim, tá ligado? Essa vibe, assim. Essa vibe que tem o jogo. O jogo inteiro, inclusive. É muito irado. Porque ele te dá curiosidade de você tentar desvendar o que tá acontecendo e tal. A parte do builder dele é fantástica, né? É muito maneiro. Mas toda a ambientação, quando você sai, que você anda pela casa lá em primeira pessoa e tal, que aí você vai... Tem os puzzles, né, também e tudo mais, em volta disso. Maneiro. É bem legal, mano. Eu tô jogando ele no Switch, cara, e aí às vezes eu jogo antes de dormir, né? E aí, tudo escuro, né? Obviamente, só deixo a televisão ligada assim, aí eu tô com o Switch, cara. A imersão, quando você tá no ambiente chegou a zerar? Não zerei. Mas bom. a imersão que você tem no jogo, quando você tá num ambiente assim muito escuro, e aí, pô, tu tá com esse jogo, você tá assim, né? A telinha tá assim, né? Cara, é outro nível, cara. É outro nível. É uma parada Esse jogo ele evolui. Esse jogo ele evolui muito, meu irmão. Cara, Porque esse jogo evolui é impressionante, sério. É que você tá na cabana, né? Você tá Devo tá. Tá. Eu não sei que pé tá. Porque assim, eu tento jogar esses jogos que eu sei que, tipo, eles têm esse loop de roguelike, né, e tudo mais. Eu tento não rushar pra chegar logo no final. Eu tento apreciar. E às vezes eu até perco de propósito pra ver como é que vai ser o próximo looping, porque eu fico nessa curiosidade de saber como é que vai ser o próximo e tal. Então às vezes eu tento não rushar pro final. Por exemplo, Hades 2 eu demorei. O Hades 1, no caso. Hades 1 eu demorei muito pra zerar. Mas o Inscription eu tô nessa de jogar com calma, assim, né? Mas baita jogo bacana. Marcelo, eu vou cravar aqui, tá? Quando você terminar o Leslie, que é o da cabana, esse monstro da cabana, quando você falar assim, finalmente eu enfrentei ele, e você falar assim, zerei o jogo, eu quero que você mande uma mensagem no meu WhatsApp e fale assim, Sabadás, zerei o jogo. Eu quero muito que você faça isso. Eu quero muito. Com certeza. Porque assim, eu não posso falar mais do que isso. Mas. Não. Esse jogo ele é incrível. Esse jogo ele é muito bom, tá ligado? Nossa, esse jogo é bem divertido. Então, mas de qualquer maneira, é isso que eu tava tentando dizer. Tipo, o fato de, tipo, terem jogos assim. Tipo, os jogos indie conseguem trazer essa parada, sabe assim? Jogos que são divertidos, dinâmicos, diferentes, tá ligado? Que às vezes trazem narrativas muito mais interessantes no sentido, tipo assim, mais filosófico às vezes, algo mais puxado pro sentimento, que nem, por exemplo, uma outra empresa que faz isso é a Annapurna, né? Que todos os jogos dela são pegados mais pro sentimentalismo, uma filosofia mais pessoal, realmente, então são muito tensos, né? E o próprio, quem não jogou, eu não sei se vocês jogaram, mas aquele What's Your Man, a Feliz Finch, que é um jogo incrível também, que é deles, que é um jogo, tipo, que
que trata a morte de uma maneira muito diferente, sabe assim? O luto, no caso, né? Então, é muito diferente, muito dinâmico, então, e ainda assim é um jogo single player que você vai passar um tempo e você fala, caraca, cara, é aquele jogo que você vai passar, termina o jogo, tipo, caraca, mano, você começa a pensar na sua vida, assim, e vai, tipo, coisas passando na sua cabeça e você fala, caraca, cara, preciso viver mais minha vida, tá ligado? É um bagulho, tipo assim, sabe? É muito doido, então, terminei foda. assim com o The Last of Us 2, né, quando eu joguei a primeira vez e terminei aquele final. Assim, não é um programa que a gente tá aqui pra dar spoiler nem nada, então não vou falar exatamente, né? Mas, nossa, o final me deixou destruidaço também, né? E jogos com uma boa história, né? E jogos com uma criatividade também, né? Realmente acho que acabam se destacando e fazendo esse looping de boas produções, né? Ser melhor, né? E eu acho que, cara, você levar o sarrafo, né, em certas coisas, acho que faz, ou pelo menos obriga, de certa forma, que os próximas produções de outras empresas e tudo mais não sejam preguiçosos, né? E o que acaba sendo uma faca de dois gumes, né? Porque a pessoa tenta... Pessoa não é uma empresa X aí pode tentar inventar o próximo The Last of Us, enfim, e acaba sendo algo super genérico, e aí cai naquilo que a gente estava comentando, né? De ser... Esses jogos, eles serem sempre não, né? Mas a maioria deles ser sempre mais do mesmo, né? Então, é uma faca meio de dois gumes, assim, né? E eu acho que é interessante que os jogos, eles single players, igual a gente estava discutindo, eles dependem mais da crítica especializada e da comunidade para eles ganharem escopo, né? Porque o multiplayer, ele vem muito daquela parada, tipo, de alguém tá jogando ali, chama o outro e tal, não sei o quê, e cria aquela comunidade ali e as pessoas começam a jogar naturalmente. Sim, é mais fácil você divulgar um jogo multiplayer. Agora, o single player, você tem que vender a ideia que a história é sua, que a sua proposta de jogabilidade é interessante o suficiente pra alguém jogar. Então, tipo assim, é o exemplo que a gente deu, né? Tipo assim, quando você tem um amigo seu jogo é multiplayer, tu chama ele pra jogar com você. O single player tem que convencer esse cara que esse jogo é legal pra ele jogar sozinho, ele mesmo, sabe? Então, tipo assim, a comunidade, a criação da crítica ali, eu acho que tem um papel muito mais forte nesse quesito do que em outros tipos de jogos, né? O que você acha em relação a isso? Cara, hoje eu tô, como criador de conteúdo, eu tenho feito muito vídeo exatamente assim, né? Dando opinião, conversando sobre os jogos que eu tenho jogado, né? Nem sempre, inclusive na grande maioria, não são jogos que acabaram de lançar, né? São jogos que já são mais antigos, às vezes uns jogos indies e tal. E eu sinto que eu sou aquela pessoa do meu ciclo de amigos que é a pessoa que passa a palavra, né? O testemunho de Jeová, né? Eu passo a palavra dos jogos pra todo mundo. E aí a galera vai tipo assim, puta, esse jogo existe, que jogo maneiro e tudo mais, lá. Então, tipo, eu sinto que se não fosse por isso, muitos dos jogos que não são tão hypados, assim, que não são tão gigantes, que mesmo sendo jogos incríveis, muito bem feitos, muito bem trabalhados, não são tão falados, esses jogos teriam muito menos visibilidade que eles têm hoje e muito menos pessoas que jogaram, né? Então, um exemplo que eu dou nesse sentido é um jogo que, tipo assim, eu conheço pouquíssimas pessoas que jogaram ele, mas todo mundo que jogou fala bem pra caramba que é o Remnant, que é tipo um Souls-like de tiro, tá ligado? Tá, sei. Cara, eu joguei o From the Ashes, que é o primeiro, joguei o Remnant 2, que é muito bonito. Mano, o jogo é incrível, tá ligado? É um jogo que, ele é um looter shooter de horror, né? Ele exato. É muito. Ele é tipo Borderlands, assim. É muito maneiro. Mano, é muito bonito o jogo, muito maneiro. Muito bom, e, tipo, e toda a lore por trás do jogo, tá ligado? Pra quem curte esse lance de ficção científica e dimensões, né? Cara, é muito louco, o jogo é muito bonito. Então, tipo, esse jogo, eu descobri o jogo, porque uma vez deram desgraça na Epic, né? Há muito tempo atrás, o primeiro. E eu falei assim, pô, vou dar uma chance, tá ligado? Pô, me apaixonei pelo jogo, pô. O jogo é maravilhoso. E aí eu falei assim, muito bom. Mano, eu preciso... E aí eu descobri que... Eu não sabia. Eu descobri que o jogo dava pra jogar co-op até 3 pessoas, o primeiro. Aí eu falei, pô, eu preciso falar pra alguém jogar comigo esse jogo. Depois de 3 anos, eu consegui uma pessoa pra jogar comigo, que é hoje meu amigo que mais joga co-op comigo, né? A gente jogou junto. E antes a gente tinha jogado The Division, então, tipo, a mecânica dos dois é muito próxima ali de tiro, né? Terceira pessoa e tudo mais, então a gente tava meio na vibe já.
mano, a gente se apaixonou do jogo, tipo, eu joguei de novo sozinho depois, ele jogou depois sozinho de novo, aí eu joguei o 2 depois, que tinha saído, tinha alguns anos, joguei o 2 no Game Pass, então, tipo, mano, é um jogo foda, só que assim, se eu não tivesse encontrado por alguém que falou do jogo em algum momento, e a época dado de graça, eu nunca teria jogado o jogo, tá ligado? E eu nunca teria falado pra ninguém jogar. Hoje eu fiz vídeo dos 2 jogos, tá ligado? Uma galera comenta nos vídeos, pô, esse jogo é maneiro, já vieram falar comigo no direct do Instagram, pô, mano, jogo maneiro que você recomendou, joguei, gostei pra caramba e tal. Porque é isso, sacou? Tipo, jogos assim, e esse, eu coloquei esse de exemplo, mas esse aqui é até maior do que a grande maioria que eu sinto que você precisa realmente fazer isso. O próprio Inscription, né, que é um jogo que a gente falou, que, mano, ninguém dá fé pelo jogo, tá ligado? Tipo, é um jogo de carta, tá ligado? Joga o jogo pra tu ver qual é de verdade. Se você não jogar o jogo, você não, mano, não tem. A experiência única sua e intransferível, sacou? É tipo isso. Então, precisa, sacou? Precisa muito disso. Eu sinto que se não tivesse, seria muito ruim pros jogos começarem a ter crescimento próprio, né? O boca a boca não ia chegar a esse ponto de conseguir fazer o que essa divulgação faz, sabe assim? Sim. Eu acho que nesse estilo também cai o próprio Darkest Dungeon também, né? Também. Eu acho que eles são jogos que são poucos falados, assim, mas eu acho que eles têm uma galera grande que joga, mas é muito mais por conta do boca a boca, né? Do que necessariamente não que eles não sejam um sucesso, né? Mas, quer dizer, eu não sei medir o que seria um sucesso pra eles. Mas, tipo, eu acho que a galera que joga e que é muito fiel nesse jogo é muito mais por conta disso, né? É a comunidade em torno do jogo. Com certeza. E aí, né, isso da questão da falhar a palavra, né, a gente entra no que recentemente usaram esse argumento de maneira muito ruim, mas a gente tem o Game Pass e o PS Plus de uma maneira muito bem-vinda nesse quesito, né, porque, porra, o tanto de jogo que eu particularmente conheci por conta do Game Pass é um absurdo, pô. Recentemente joguei o Soul of Midnight, que eu tava maluco pra jogar desde o Summer Game Fest no passado. Sim, zerei ele em, tipo, 2 dias. E, tipo, o jogo é muito bom, só que, tipo assim, eu nunca ia ter a possibilidade de poder jogar ele se não fosse pela Game Pass, tá ligado? E outros jogos também, o próprio que eu tava falando pro Marcelo antes de começar, outro lançamento que teve agora, o Blueprints, que é um jogo de puzzle incrível, muito maneiro, que, pô, se não fosse o Game Pass, eu ia estar jogando, tá ligado? Tipo, porque é um jogo que a primeira instância não me chamou a atenção. Aí eu falei, pô, tá no Game Pass, vou dar uma chance. Sabe assim? Então, tipo, isso também conta, sabe assim? Só que é claro, né? Ainda assim, o Game Pass, ele custa um valor, o PS Plus custa um valor. Então, assim, é o preço de comprar um jogo pra ter uma assinatura, é o preço de comprar um jogo, sabe? Porque eu não vou ter que fazer refund depois, algo do tipo, né? Claro. Esse é o lance. Mas ainda assim tem essa questão da divulgação de muitos e muitos jogos, os indies também, incluso nisso, que tem muito jogo indie no Game Pass e no PS Plus. No Game Pass acho que até tem mais, na real, não sei. Mas, pô, tem muito jogo. É um trabalho de curadoria das próprias empresas pra se colocarem os jogos lá dentro, né? Então, tipo assim, esse trabalho de curadoria é muito importante. E, cara, o Game Pass com certeza dá visão pra muita gente ali, apesar de que eu já vi alguns desenvolvedores falando, principalmente desenvolvedores tipo Double A, assim, já não é tão indie ali já, que pra eles, assim, ultimamente, pelo menos, assim, nos últimos anos, o Game Pass tá fazendo acordos, assim, não tão vantajosos pros caras, assim, tipo, os valores estão muito baixos, enfim, mas, enfim, a discussão pros desenvolvedores com a Xbox isso. Mas é aquela coisa, capitalismo. Mas eu acho um ponto legal do Xbox, cara, também em relação a isso, é que o Xbox ele não só te dá a oportunidade de jogar, como ele te dá a oportunidade de você jogar mesmo que você... Vou colocar no PC, né? PC Game Pass agora, que é o que tá crescendo pra cacete. Ele dá a oportunidade de você jogar se você não tem um PC pra isso, né? Igual eu tava considerando isso, eu acho que eu realmente vou fazer isso na semana que vem, né? Que vai lançar o novo Doom. Eu acho que eu vou assinar o Game Pass Ultimate pra jogar na nuvem. Porque, tipo assim, meu PC vai rodar Doom Dark Age, vai. Mas eu queria rodar ele melhor, sabe? Um pouquinho melhor, né? Sem ficar travando, você pode dar um gargalozinho aqui e ali. Então eu falei, pô, eu já pago 36, um mesinho pagar 60, R$24 a mais. Sim. Aí é aquele negócio, né? Que a gente faz a conta. O Doom custa R$500.
R$500 paga um ano do É esse o benefício, tá ligado? Esse o benefício. Exatamente. Mas aí, de novo, a parada você não tá deixando de comprar a parada, você só tá pagando mais barato pra ter, tá ligado? A possibilidade de jogar jogos mais caros, né? O próprio BO6 que lançou há pouco tempo atrás agora, a mesma parada. Com certeza. 500 conto o jogo, tem maluco, quase R$600 o jogo, tá maluco? Não tem como. E é muito louco porque, tipo assim, e principalmente com o jogo single player isso fica melhor, né? Porque, tipo assim, eu até vi um levantamento em relação a isso que foi muito interessante. Cara, 80. Fizeram isso no God of War, do primeiro. O primeiro dos novos, né? Não do Hack Slash antigão. 2018, né? 2018. Cara, 85% dos jogadores, assim que zeraram o jogo, fecharam e nunca mais abriram. Tá ligado? Nossa. Eu fiz isso, inclusive. Eu também. Tipo assim, eu zerei, aí um amigo meu falou assim, tem um amigo meu de jogada, ele falou assim, tem um negócio das Valkyrias lá. Eu fui lá, enfrentei lá, passei uma raiva, aí, eu nem sei se eu enfrentei a última, não lembro direito, mas você falou que eu falei assim, beleza, pra mim deu, fechei, instalei, falei, é isso, valeu, a próxima. E, tipo não, eu platinei o jogo, é verdade, tinha esquecido disso, eu fiz tudo do jogo. Não, então, mas o ponto é que, tipo assim, algumas vezes, né? O ponto é que a maioria das pessoas, elas só zeram, só querem saber história, aproveitam tudo que tem até ali na história e vão embora. Então, tipo assim, jogos single players, pra você ter essa experiência, e você comprar um jogo pra ter essa experiência, eu acho muito melhor tu só alugar, né? Fazer fazer uma assinatura e fazer isso. Porque, principalmente, por exemplo, eu não sou muito do tipo de pessoa que single player eu rejogo o jogo, tá ligado? Se eu não tiver conteúdo novo, eu dificilmente rejogo. Por exemplo, eu gosto de falando Cyberpunk, que você gosta muito. E eu vou ter que rejogar Cyberpunk porque eu não joguei depois da nova DLC, tá ligado? Então, até um amigo meu também é ultra fã de Cyberpunk, eu falei com ele, cara, esses dias eu tô pensando em vou jogar Cyberpunk de novo, porque lançou DLC e tal, quero ver como é que tá. Até tinha umas builds lá que eu tinha ideia de fazer que eu não tinha feito antes, então eu falei, já vou testar ela de uma vez. Mas acho que o ponto é esse, cara, o single player, se ele não tiver uma história nova, um negócio assim, dificilmente tu vai voltar nele. Assim, beleza, tem um público ali que vai voltar, mas não vai ser o público majoritário, né? Eu acho que por isso o Game Pass também cresceu, né? Então, tipo assim, o Game Pass, ele te dá a oportunidade de jogar jogos que você não conhece, os jogos estão mais baratos nos preços absurdos que estão hoje em dia, e ele te dá a possibilidade de jogar jogos que você que você, seu PC às vezes não roda, né? Porque a nuvem, beleza, você precisa de uma internet boa, mas, o Brasil hoje evoluiu o suficiente pra você ter uma internet na maioria das... Relativamente boa já relativamente tá ótimo. boa. Pra jogar em nuvem pelo menos dá. E, tipo assim, a nuvem que você faz, o limite que você pode fazer é uma sessão de 6 horas por dia. Ou seja, você pode jogar só 6 horas diárias. Aí eu tava conversando com uns amigos meus, cara, hoje eu jogo 3 horas, parece que eu joguei 12. Meu corpo tá 20 vezes mais, a idade tá chegando assim. Você joga 3, 4, assim, beleza. Chega a vez no fim de semana, você tá muito hypado, você joga mais. Aí, beleza. Mas normalmente você não consegue jogar umas 5 horas direto, você não é muito vou fazer outra coisa. Eu tô outra parada. É que, tipo, muito dos jogos que eu joguei, que eu gostei, tipo, que eu encontrei assim, que eu vou tentar, foi o Game Pass que eu peguei. Sim. Mas eu acho que de todos os jogos que eu joguei até hoje, mesmo os que eu testei por testar e mesmo os que eu quis jogar realmente, os únicos que eu rejoguei foi porque foi um nível de hype próprio muito absurdo, foram Cyberpunk, Borderlands 3 e o Elden Ring. Os únicos 3 que eu falei assim... O Elden Ring é um negócio meio infinito então, também, o Elden Ring foi um pouco menos, porque o Elden Ring eu zerei o jogo, bati 100 horas no save só, tá ligado? E eu falei assim, vou criar meu maguinho pra quando jogar DLC. Aí eu fiz meu maguinho, comecei o maguinho, parei no nível 30, eu acho, e parei de jogar. E só que o meu personagem principal, eu joguei ele até o final. E aí quando eu zerei, eu fiz o New Game Plus. Só que eu tinha feito a build nova. Inclusive, a build muito maneira de pugilista, muito irada, que era muito foda. Muito maneiro. E... Só que assim, foi pra mim não foi tão forte quanto foi Borderlands Cyberpunk, porque sim. São jogos que, obviamente, né, eu ia falar relativamente não, mas é com certeza mais fácil do que o Elden Ring. Mas... O lance o Elden Ring tem... Pista também, né? É que tipo, o Elden Ring você tem que fazer muita coisa pra conseguir fazer seu personagem ficar bom e desenvolver isso, né? O Cyberpunk e o Borderlands não tem tanto isso, é mais simples essa progressão de evolução do personagem e tudo mais. Mas... É menos puxado, né? É menos puxado de você também fazer as coisas, né? Tipo, você não precisa dar a volta no mapa, pegar um item, voltar lá, entregar pro cara, fazer a missão, pegar um item pra... E aí, tá ligado? É um processo, é um RPG muito denso, né? O Elden Ring, nesse sentido. Já o Borderlands e o Cyberpunk não tem tanto isso. Então, tipo, eu quando zerei o jogo,
porra, tipo assim, são 4 personagens Borderlands. Pô, vou tentar com aquele ali agora. E aí eu fiz o jogo todo de novo, as 25 horas de jogo, tudo de novo, pá, com outro personagem. E fui fazendo com todos. Eu tive um personagem pra cada um do Borderlands 3. E aí depois eu comprei a versão Game of the Year, né, que vinha com todos os DLCs. Então eu peguei todos os DLCs do jogo. Então joguei tudo de novo o jogo com um personagem X lá pra fazer as DLCs. Só que assim, as DLCs, nesse ponto eu senti... né? São curtinhas, são bem curtinhas. Acho que a maior tem, tipo, 12 horas, eu acho. 10 horas. A maior. Então, mas ainda assim, nesse ponto, quando eu tava jogando, eu falei assim, não tô mais sentindo aquela vibe de querer continuar jogando. Então eu fiz as DLC meio rushadas, assim, tá ligado? Sim. Porque o personagem tava tão absurdamente forte que eu tava só literalmente correndo e atirando com o meu personagem. Tava muito forte mesmo. E no Cyber, mano, é quase a mesma coisa, só que, tipo assim, você quer fazer a build diferente, você quer tentar uma parada diferente, você quer testar, que no meu caso, eu fiz um personagem pra cada classe, né, que eles apresentaram. as 3 classes, o Nômade, o Marginal e o Corp. Eu fiz um pra cada. E aí pra cada um eu fiz uma build diferente, bonitinha lá e tal. E aí depois eu fiquei tão hypado com o bagulho que eu refiz build, tipo, em outra classe pra tentar outra parada, e aí, assim, e aí foi indo. E aí quando lançou a DLC, fiz de novo a mesma coisa. Então, tipo, foi um nível, assim, de rejogabilidade que eu nunca tive. Então, esses foram os únicos jogos que eu falo que, assim, tipo, esses aqui, rejoguei legal, assim, tá ligado? Pegou num nível muito absurdo, assim, né? Exato, foi meio fora de série, assim, tá ligado? Nossa, e assim, e outros jogos também, se não fosse o Game Pass também, também descobri jogos, né, tipo, o próprio Hollow Knight, por exemplo, que é um jogo que, tipo, é um Metroidvaniazinho, o Hollow Knight e o Ori, né, pra mim são os dois que... Hollow Knight não me apeguei tanto, mas o Ori eu me apaixonei, mano, foi muito bom jogar. O Ori é fantástico, gente, é um jogo tão... E foi Game Pass, tá ligado? Estimado, assim, que, pô, tá lá no Game Pass, é da Microsoft, né, de um dos estúdios da Microsoft, né, um Double A, e, pô, cara... eu tenho muito hype em jogo aleatório. Assim, jogo Double A, assim, sabe? Sim. Por exemplo, o Solve Midnight também, quando anunciou, eu fiquei maluco. O Split Fiction também, eu fiquei Nossa, animado. Esse jogo é incrível, mano. Tá ligado? É nível... Esse é um jogo muito videogame, né? Esse O Split Fiction é. Videogame pra caramba, assim. Esse ano eu tô animado ainda com The Alters, que esse eu tô de olho há muito tempo já. Cara, que esse jogo eu tô achando, pô, na minha cabeça ele vai ser incrível. Eu pago muito pau pra Polores, não tem jeito. O próprio Kingdom Come Deliverance 2, ele é bem interessante também, né, e tal. Não é o meu tipo de jogo, muito longe de ser meu tipo de jogo. E os outros dois, caras, é o Judas, tá ligado? Aquele... Cara, o Judas eu tô querendo muito ver, mano. Eu também, eu quero ver muito esse jogo. E o Vampire Masquerade Bloodlines 2. E esse eu também tô curiosaço. Eu não sou muito fã de Vampire, então eu tô meio, tipo... E o cara não é gótico. O cara não é gótico. É que eu sou do Airwolf, mano. Eu sou da galera do Airwolf, né? Eu tô ligado. Ih, aí, ó, os Lycans contra os vampiros aí, ó. Inclusive, o último jogo deles é terrível, né? Nossa, meu Deus do céu. Eu tenho um clipe na live incrível, eu pulando de lobo assim, e, tipo, todo mundo olhando pra mim, eu fiz um pulinho assim e voltei, passei por entre eles, voltei, eles ficaram assim, olhando pra mim assim. Cara, eu dei tanta risada, porque, tipo, a IA dos caras tão ruim, tão zoada, que, tipo... Zoada, né? Caraca. Mas, enfim, foi um jogo terrível. Mas, sei lá, eu acho que desse ano, assim, de jogos que... Eu senti que o Soul of Midnight era o que eu tava mais afim de jogar. E o Split Fiction foi o outro que eu mais tava, tipo assim... Preciso jogar esse jogo, tá ligado? Eu e o RH aqui em casa, porra... Não, foi assim, a gente debulhou o jogo de uma maneira incrível, assim, tá ligado? Foi engraçado jogar esse jogo. Nossa, é muito bom. E agora que o GTA foi pro ano que vem e confirmaram o Borderlands 4 pra esse ano, eu tô animado com o Borderlands 4, né? É verdade. Eu joguei todos aí, eu tenho que jogar o 4, né? Preciso jogar o 4 também. Cara, mas o Judas eu tô hypado só por conta de quem faz, sinceramente. Eu também. Só por isso. Criador do BioShock, eu falei, vou jogar. É isso, né? É tipo isso. Aquele The Outer Worlds 2. The Outer Worlds 2. The Outer Worlds 2. Cara, o 1 eu gostei muito, cara. O 1 achei muito divertidinho, assim. Caraca, é que o jogo você não dá muita coisa pra ele, você vai só jogando assim. Pô, tá maneirinho. Eu tenho definitivo com tudo. Eu não joguei até hoje esse jogo. É bem legal. O que eu tô mais empolgado pra jogar esse ano, que é single player mesmo, é o Death Stranding 2, cara. Pelo simples fato de que Death Stranding mudou
a minha opinião. Eu mudei minha opinião sobre esse jogo, né? Porque eu finalmente consegui zerar esse jogo esse ano, né? A gente, até lá no Overview, a gente gravou esse ano, né, Luninho? Falando sobre o Kojima, né, e tudo mais. E eu tinha comentado, né, sobre o Death Stranding, que quando ele foi lançado eu não tinha gostado nem um pouco do jogo, assim. Eu achei ele horrível. Eu ainda acho horrível o fato de você demorar ele 6 a 7 horas pra ele engrenar. Né? Demora muito tempo. Eu acho, assim, beleza, eu entendi o porquê, mas ainda assim eu acho uma falha, assim, bizarra, né, do jogo. Mas a jornada, cara, toda do Death Stranding até o final, então, óbvio que eu não vou contar o final aqui, não vou dizer nada, porque, né, por favor, joguem se vocês tiverem a oportunidade, né? E aí, cara, me abriu os olhos de uma forma fantástica o Death Stranding pro Death Stranding 2, e aí depois saiu o trailer. Cara, foi assim, uma sequência. Eu terminei o Death Stranding, e aí, tipo, 2 semanas depois saiu o trailer do Death Stranding 2, anunciando a data, né, aquele último trailer. E aí me pegou na emoção, porque eu ainda tava naquele coisa de falar sobre Death Stranding, porque realmente é um jogo muito carregado filosoficamente pra você conversar e tal, porque cada pessoa vai ter uma experiência diferente, né? E realmente é a propósito desse jogo e tudo mais. E aí, cara, eu tô numa empolgação. Eu já até comprei já o Death Stranding 2, já fiz a pré-venda dele. Digital, importante dizer, digital. Importante dizer. Né? Traumas foram criados e não queremos voltá-los. Não, de jeito nenhum. Eu não vou comprar 2 cópias de R$300, R$350 essa droga desse jogo, porque, convenhamos, não vou fazer isso de novo, não vou. Mas eu comprei a versão Deluxe, que vai ter 48 horas de acesso antecipado. Sim. Aí eu tô muito emocionado. Aí eu te faço a pergunta, o Kojima é gênio, certo? Kojima é gênio. O Oda também. Os dois tinham que juntar pra fazer um jogo. Caraca, pensou? Caraca, se isso acontece, fodeu, pô. Caraca, aí acaba o mundo. Para o Japão, pô. O Japão vai ter que estar feriado no dia que esse jogo lançar. Eu faria a tríplice maluca dos games, que seria o Kojima, o Oda e o criador do Nier. O Ichigo. Não lembro agora o nome dele, mas, cara... E o criador Nier, tô ligado. É um dos caras... A cabeça desse malandro... Tipo assim... Os caras lá da Square, cara. Esse cara é maravilhoso demais. Porque as histórias que ele cria são muito complexas. Ele é bom em escrever histórias mega mirabolantes, assim, tá ligado? Megalomaníacas, quase. Kojima também. 603 ali pra escrever. Entendeu? Entendeu o que eu quero pagar? Imagina esses 3 criando um jogo. Porra, fodeu. É um jogo de 200 horas, no mínimo. Aí bota a galera que fez Persona pra desenvolver, mano. Porra, caraca, você tá criando o jogo perfeito, que isso? Atlus, né? Bota o pessoal da Atlus pra fazer. Bota ali, caraca, fazia tríplice color. Atlus, né, Square Enix e Kojima Productions, cara. Já era, acabou. Eu juro, eu vou pro Japão comprar esse troço. Eu vou pro Japão comprar. Cara, mas é muito bom, pô. Galera, encaminhando agora pro final, o que vocês têm, tipo assim, que vocês acham dessa pergunta dos jogos single player estão ameaçados? E o que você acha, tipo assim, tem que ser o futuro daqui pra frente pra eles continuarem tendo o espaço que eles conquistaram ao longo dos anos? Sabadais. Quer que eu fale? Vai tu. Cara, eu vou me parafrasear, né? Falando exatamente no começo isso, mas dando um pouco mais de margem, né? Mais de papo. Eu acho que é exatamente isso. Eu não acho que os single players estão ameaçados. Acho que, na real, nem os single players, nem os multiplayers estão ameaçados. Acho que é só questão de pessoa pra pessoa, gosto pra gosto, tá ligado? Então, enquanto que... Foi aquilo que eu falei. Enquanto tem survival, vai ter galera pra jogar survival, só que survival não pode ser AAA, porque AAA é muito caro, muito caro não chega na galera que joga survival, porque, tá ligado? São pessoas diferentes que consomem conteúdos diferentes, então... O single player eu sinto que é isso. Tipo, o single player eu sinto que ele não vai perder força, tá ligado? E, sinceramente, pro futuro disso, cara, o que eu acho que deveria estar sendo feito, mas eu dou graças a Deus que as empresas indies estão fazendo, porque as empresas gigantes não vão fazer, eu imagino. Tipo, porra, enquanto o dinheiro tá pingando, não tem por que mudar. A questão de, tipo assim, abraçar ideias novas, tá ligado?
chegar, tipo assim, porra, vou criar um jogo mundo aberto, que esse mundo aberto vai ser diferente em algum sentido, não seja só um jogo mundo aberto, sei lá, hack and slash, que nem, tipo, sei lá, a gente pode colocar Ghost of Tsushima nessa seara aí, que é um jogo muito bom, só que assim, nada de inovador em relação ao que ele traz, tá ligado? É só uma história muito boa. E é muito bom, assim, mecanicamente. É um jogo incrível, bom, é um jogo muito bom, eu joguei ele incrível esse jogo. Mas eu acho que o Yotei vai pro mesmo caminho, vai ser bom, não tô dizendo que vai ser um jogo ruim, mas essa parte de você não ter uma criatividade pra reinventar, ou sei lá, não precisa reinventar, mas tipo, quebrar um pouco, né? Quebra o padrão, né? Quebra o padrão. Porque exatamente isso, tipo assim, eu sinto que exatamente o que vai acontecer, pô, não vai mudar muito, mas como tem as empresas indies, eu sinto que com elas a gente vai conseguir. Eu sinto que daqui pouco tempo até, porque já tá começando, a gente pegar uns jogos que, tipo, tem as ideias dos AAAs com uma ideia muito diferente que vai ser muito mais legal de jogar, muito inovadora, porque é um jogo indie, né? Quer ver inclusive um exemplo recente que teve, brasileiro, muito bom, que é aquele Souls-like Deathbound, não sei se vocês jogaram. Sim, porra, muito irado, pô. É um Souls-like que você joga com 4 personagens, sacou? Tipo, é muito da hora você montar a build em cima disso, sabe assim? É muito maneiro. Então, tipo, tem a questão da nossa origem brasileira, né? O capoeirista, tem dentro do mundo ali, tem muitas referências ao que a gente tem no Brasil, né? As críticas em si. Futebol e tal, né? O futebol, então, é uma parada que é aquilo, é o que eu falei, é um bagulho que já tem, é um Souls-like, já tem vários Souls-like no mundo, só que, pô, eles pegaram a ideia, transformaram num bagulho diferente e que tem uma origem pra gente pega bastante, que é o Brasil, tá ligado? Então, tipo, as empresas vão conseguir fazer mais isso, eu sinto que com mais fervor, né? Vai ter mais jogos nesse sentido com o tempo. E não só isso, né? Jogos totalmente criativos, que nem eu falei, o Inscription e o Blue Prince agora há pouco, que são jogos totalmente fora da casinha, tá ligado? Tipo, se tu jogar, tu vai... Mano, você vai ver que é um jogo muito criativo, além da conta, assim, sabe assim? Inclusive os jogos da Devolver, quase todos, né? Devolver tá ali, com quase todos os jogos são assim, né? Então, quem quiser conhecer os jogos diferentões aí, joga o jogo da Devolver. A Devolver, ela só... Porque ela é uma publisher, né? Ela abraça muito projeto diferente, cara. Os jogos delas que eu mais gosto é Cult of the Lamb, cara. Muito bom também. Os caras pegaram roguelike, misturaram com city building e ficou um bagulho incrível, pô. Ficou muito divertido. E tu, Marcelo? Então, eu acho que eu vou muito nessa linha do Sabadás também. Mas eu acho que os jogos single player, eles não vão deixar de existir, né? Até porque tem um grande mercado consumidor que pede por esse tipo de jogo. Mesmo que a gente chegue aqui e ficou quase 1h30 falando sobre, pô, ainda tá mais do mesmo, é legal, mas ainda é mais do mesmo e tal. Mas existe um grande mercado consumidor, então eu acho que eles não vão deixar de existir, né? Mas eu acho que pra gente poder quebrar isso, os jogos eles têm que começar a pensar em como eles podem ser mais do mesmo, mas eles podem subverter o gênero, né? Assim como o Clair Obscur conseguiu, de certa forma, subverter o gênero, de certa forma, assim, ele não subvertou totalmente, né, e tal, ele não reinventou a roda, mas ele quebrou um pouco a regra do que é jogos de RPG de turno e transformou em algo muito dinâmico, muito divertido e tal, com possibilidades, enfim, né, e misturando arte com o seu gameplay, enfim, ele conseguiu quebrar paradigmas ali de um gênero, né, para fazer algo muito mais interessante, né? Mas é um gênero que a gente já viu incontáveis vezes, que a gente já jogou incontáveis vezes, mas eu acho que é isso, né? Você colocar coisas e estratagemas ali que consigam quebrar, né, um pouco o gênero e fazer algo interessante dentro daquela coisa, mesmo que seja um jogo de aventura em mundo aberto, entendeu? Então, eu acho que é nesse sentido que os próprios jogos indies, como o Sabadás falou, eles saem muito na frente nesse sentido, porque por mais que eles façam, por exemplo, tem 50 milhões de indies deck builder. Se você olhar, abrir a Steam aqui agora, botar deck builder, você vai encontrar 50 milhões de jogos. Mas por que é divertido jogar deck builder, né? Porque a maioria deles, óbvio que não é todos, mas a maioria, ou boa parte deles, é diferente um do outro. Eles pegam esse conceito e quebram de uma certa forma ali para poder se diferenciar. E aí tem essa parte da criatividade, que eu sempre vou bater nessa tecla, que é o que diferencia um jogo do outro, entendeu?
entendeu? Então eu acho que é isso, eles têm que ser jogos criativos. Por que eu gostei tanto do Like a Dragon Pirate Hawaii em Yakuza? Pirate Yakuza em Hawaii. Caraca, esse nome é difícil de falar. Mas por que eu gostei tanto desse jogo? Por mais que ele seja um hack and slash. Porque ele quebrou certos paradigmas dentro do hack and slash, dentro do batalhas de navio, colocou as loucuras dentro do que é próprio do Like a Dragon, da série Like a Dragon, e conseguiu transformar um jogo super divertido, por mais que ele tenha um fiapo de história, sabe? A história realmente é muito qualquer coisa. Não vou dizer aqui que é a melhor história do mundo. É divertida a história, é um belo de uma sessão da tarde, mas é isso, ele conseguiu quebrar um pouco o gênero pra fazer algo divertido e se diferenciar até da própria história da franquia, sabe? A franquia, se você pegar a franquia como todo do Like a Dragon, ela é um hack and slash do começo ao fim com foco em história, né? Você tem ali o Kazuma Kiryu, né? Que ele é o grande personagem do jogo. E aí mudou depois no Like a Dragon 7 e 8, mudou para um sistema de RPG e tudo mais, e tal, que eu achei fantástico, né? Mudou o protagonista, enfim. E aí, mas eles fazem essas coisas, eles fazem essas pequenas mudanças para algo mais criativo, para realmente se tornar mais atrativo. Então, eu acho que é isso que falta um pouco, né? Beleza, pode ter jogos mais do mesmo, mas acho que tem que ter criatividade e alma, que é o que falta em muitos jogos que são mais do mesmo, né? Sim. Eu concordo com vocês, o que vocês falaram. Tipo, eu acho que tem realmente um problema muito grande a criatividade recente, principalmente dos jogos. Eu acho que os jogos single player, eles têm que focar no que eles têm da possibilidade de contar história, que eles contam melhor que ninguém, histórias. E cara, eu acho que o Clair Obscur mostra uma parada que é muito interessante, que a jogabilidade importa menos do que as empresas acham, sabe? Eu acho que a jogabilidade é importante, mas, tipo assim, não reinventa a roda não, bicho, não precisa, tá ligado? Tipo assim, dá o seu toque de originalidade, claro, mas adiciona alguma coisa que seja interessante, mas faz o teu jogo ter uma estética única, ter uma história única e ter personagens cativantes. O Clair Obscur tem muito isso, os personagens são muito bons. E eu acho que isso é problema de roteiro, cara, é problema de construção de história, de construção de mundo, é problema de representação, sabe? Então acho que para melhorar isso, é preciso de você ter mais roteirista mesmo, tem que ter cara melhores contadores de histórias, sabe? Tem que ter melhores pessoas para contar histórias melhores. E falando em relação a isso também, eu acho que um futuro possível para essas pessoas é igual o Like a Dragon faz, que talvez seja o único jogo grande e recente que faça isso, é explorar gêneros históricos, né? Por exemplo, o Hack Slash estava pensando em explodir. Cara, principalmente agora com o lançamento da série Devil May Cry, que eu tô viciado na música do Evanescence lá, Afterlife, nossa, aquela música é muito boa. A música da série, e cara, uma pena que não pode tocar aqui, né, por causa do direito autoral, porque aquela música é muito que boa, música boa, cara, realmente. E o Devil May Cry, ele é uma franquia historicamente de hack slash, né? Os antigos God of Wars 1, 2 e 3, né? Os primeiros eram hack slash, e, tipo assim, e tem um grupo de uma galerinha ali que odiou a mudança, né? Dos três antigos. Tem uma galera que não gosta, né? Tem uma galera que não gosta. Gostava do hack slash. Eu tava lembrando, inclusive, de um que eu gosto muito, cara, que era o Motoqueiro Fantasma de PS2, lembram? Que começava a bater em sua cabeça e ficava azul com a chama azul. Sim. Esse jogo era fantástico, cara. Caraca, me desbloqueei a memória agora, hein? Caraca, não é esse jogo não. Nossa senhora. Esse jogo é mó bom, cara. Esse jogo é muito bom. Tô lembrando outro dia desse jogo. E, cara, eu acho que é isso, sabe? Hack Slash tem espaço e tem vários gêneros, talvez, que fizeram sucesso no passado e que a galera só abandonou mesmo, sabe? Sim. Então, tipo assim, acho que tem novos espaços, tem como reinventar, porque, tipo assim, a maioria dos gêneros do passado eram bem simples, né? Então, tipo assim, tem como deixar eles mais complexos, tem como deixar eles trabalhar melhor com eles. E igual eu falei, por exemplo, você tem mais cedo o Cult of the Lamb, Cult of the Lamb junta dois gêneros. Tem uns que pega só elementos de um gênero e adiciona no outro, né? Historicamente, a evolução dos single players de modo campanha e aventura, eles foram pegando elementos de RPG e colocando na aventura e juntaram tudo, né? E foi isso. Talvez nos primeiros seja The Witcher que faz isso, né? Com maestria, assim. De pegar elementos de RPG, botar na aventura e fazer build no negócio. Se você pegar o próprio Octopath Traveler, tanto o 1 e o 2, ele não reinventa o JRPG
o RPG. Mas ele coloca os seus pontos de originalidade dentro dele, que fica muito interessante. As mecânicas desses dois jogos, principalmente do primeiro, né? Cara, é um negócio maravilhoso, assim, de ficar viciado. São 9 personagens, 9 campanhas possíveis que você pode fazer ali diferente. Cara, é muito maneiro. O próprio que a gente é muito fã, Marcelo, Sea of Stars, né? Sea of Stars, ele bota a ideia de rebater skill ali, que, tipo assim, é um negocinho extra pequeno ali. Sim, já muda tudo, né? Já muda diferencial já. E pega um monte de coisa, o Chrono Trigger, ele só traz de volta com a repaginada. Sim. E deu certo pra caraca, deu muito bom, né? Eles ganharam o jogo do ano. É um jogaço. Então, assim, acho que tem muito, muito espaço. E eles precisam contar histórias boas, né? Histórias boas precisam ser contadas. Eu acho que esse é o ponto principal da evolução e da manutenção do single player. Porque eu acho que, e quando a gente fala que é uma crise no mercado atual, eu acho que uma estatística que eu vi um tempo atrás, um mês atrás mais ou menos, saiu, sobre 2024, cara, 85% dos jogadores, 87% talvez, não lembro exatamente a porcentagem, mas era mais de 80%, jogaram jogos de mais de 5 anos atrás. Então, tipo assim, de 2020 eu vi isso daí. Cara, é surreal como que 80% dos jogadores jogam um jogo de antes de 2020, cara. É maluquice, cara. Você tem uma noção, eu tô jogando Spec Ops The Line só agora. Sim. Cara, eu vou te falar, esse jogo aí eu tive um bloqueio na época, que eu joguei há muito tempo atrás, eu parei porque eu falei, nossa, tá difícil de jogar. Porque eu tava jogando no teclado e mouse na época. Sim. E é um jogo que a mecânica dele é meio bizarra, tipo, é um jogo de tiro que é difícil jogar no teclado e mouse, por toda a mecânica dele em si. Então eu fiquei meio tipo, nossa, aí eu nunca mais joguei, tá aí parado, preciso jogar inclusive. E o Sabato até comentou sobre isso, esses jogos novos também, de vez em quando eles não tem tanto apelo assim, e tu pensa assim, caraca, tinha aquele jogo antigaço lá, de 2017, que eu não, na época eu não joguei, pô, vou pegar pra jogar agora. E tu joga e fica 80 mais horas antigo, jogando. Pô. Até claro, 2010, 2008, enfim. Às vezes você baixa um emulador de PS2 e vai jogar, sabe, um jogo de PS2. Outro dia mesmo eu tava jogando Slaved, cara, lembra desse jogo aí é um jogo de plataforma, ação, né, e tal. Pô, baita jogo interessante, cara. Assim, não envelheceu tão bem, mas é um jogo interessantíssimo ainda, cara. Slaved, cara. Eu achei eu tô rejogando Chrono Trigger, pô. Cara, Chrono Trigger. mas esse é um jogo que a gente tem que jogar anualmente, né? Pelo amor de Deus, né? Cara, Chrono Trigger é um jogo que eu preciso rejogar uma hora, mano. Eu nem lembro. Tipo, não sei porquê, mas é porque eu joguei Chrono Trigger muito novo, né? Então, é aquele jogo que você fala assim, pô, joguei. A nostalgia bate, é gostoso, mas eu não lembro nada do jogo. E é uma experiência diferente hoje do que você jogar ele hoje, com essa carga que a gente jogou lá, né? Do que a gente jogou lá atrás, sabe? Realmente é uma experiência muito diferente, cara. Muito, velho. Então, mas é isso, né? É isso. Recomendem, agora com a recomendação de vocês, um single player. Pode ser atual ou antigo. De preferência que você fala assim, cara, tenho certeza que ninguém conhece esse jogo. Recomenda ele pra galera aí. Ai, meu Deus, que não seja tão popular assim. Eu vou também, mas que você acha, tipo assim, que é um hidden gem, assim, sabe? Eu vou assumir uma coisa pra vocês aqui. Vocês estão assistindo esse podcast, escutando esse podcast. Eu tô desde o começo da pauta. Eu já tinha visto que ia rolar essa indicação. Eu estou com o meu bagulho de jogos aqui rodando já desde o começo do episódio até agora eu decidi o jogo. Eu tenho uma plataforma chamada, inclusive eu recomendo essa pra vocês aí. Tem uma plataforma chamada Rank One, que é tipo um letterbox de jogos. Basicamente. E eu uso já tem bastante tempo. Então, tipo assim, eu consigo ver todos os jogos que eu joguei nos últimos tempos aqui que eu deixo marcado. Então, mano, eu não sei que jogo falar. Real. Porque é muito jogo. Tipo assim, mas eu vou chutar um aqui. Que a gente não falou. Eu queria falar um que a gente já falou, mas pra não ser um repetido, né? Um que, teoricamente, na época que lançou, fez um burburinho, né? Ele teve um burburinho ali do jogo por conta do que era da EA, se não me engano, o jogo. E aí teve tudo uma parada, tipo assim, é da empresa que não é muito boa e tudo mais e tal. Mas jogando é um jogo muito interessante, vale muito a pena. E também tem, em certo aspecto, uma questão multiplayer que é o Deathloop, que é um jogo que é um jogo tipo assim que envolve viagem no tempo, roguelike, questão da história, ficção científica muito
densa ali no meio também, só que ainda assim muito simples, né? Tipo, o contexto é simples, mas a explicação é muito densa, né? Tipo, essa é a questão. Então, é um jogo que eu sinto que quase ninguém jogou porque não deu chance ao jogo, sabe assim? Mas é um jogo muito divertido, me diverti muito jogando esse jogo, descobrindo tudo que tinha de possibilidade, porque tem esse lance de, tipo assim, você... só pra dar um contexto geral, né? Você tá preso numa ilha onde o dia nunca passa, né? Tipo, o dia é infinito, aquele dia sempre volta. Então, e aí dá a motivação do roguelike do jogo, né? Em si. Então, teoricamente, você tem que fazer a missão do jogo até o anoitecer e conseguir quebrar o loop. Essa é a dinâmica do jogo. Mas tem muitas coisas que acontecem durante os dias, os lugares que você escolhe ir, itens que você pega, coisas que você desbloqueia, histórias que você desvenda no meio desse caminho. Então, é muita coisa, é muito, tipo assim... É um jogo que parece simples, mas você demora muito pra jogar. E assim, eu demorei muito, eu gostei muito de jogar. É um jogo que eu me diverti muito jogando e recomendo pra caramba esse jogo, porque tem muita gente que não dá a chance de jogar e passa batido, sabe assim? É bem interessante. Eu vou recomendar aqui o jogo Frostpunk 2, cara. Que ele é um jogo de Survivor, né? E City Building, né? E principalmente no Survivor, porque você tem que manejar recurso, pessoas, ele tem escolhas incrivelmente difíceis pra fazer durante o jogo. Ele não é um jogo difícil, ele é um jogo com escolhas difíceis, né? E principalmente naquilo que você tem que focar e tudo mais. Ele é um jogo que tem a premissa de você tem uma cidade na Inglaterra com pessoas que sobreviveram a um apocalipse do frio, né? Tipo aquele filme do Snowpiercer, só que não é num trem, é uma cidade de fato, sim, né? sim. E não tem e não tem o Chris Evans, o que é uma pena, mas aí nesse caso você é meio que o comandante, né, dessa cidade, que você tem que dar prioridades ao que você vai pesquisar, desenvolvimento da cidade, e toda a cidade ela gira em torno de um gerador que gera calor, né? Porque tá frio pra caramba, assim, no começo do jogo você tá com menos 40 graus, né? E tem épocas que vai fazendo mais frio, vai ficando bem mais frio, vai ficando menos frio e tal. Ele não baixa mais do que menos 40, né? Então você tem que manejar como é que você vai construir a sua cidade em torno do gerador, que tipo de pesquisas você vai fazer, exploração de minas de carvão, exploração de recursos, né? Que você precisa fazer para poder sobreviver e gerar recursos ali para você montar a sua cidade, fazer com que as pessoas sobrevivam e tudo mais. A parte das escolhas fica porque nesse jogo você tem um conselho que decide as coisas da cidade. Você é o gerente, mas tem um conselho, né, da cidade, e aí você tem que fazer alianças, você tem que fazer promessas, você tem que falar mal de outras pessoas, e aí tem escolhas difíceis do tipo, ou você bota as crianças para trabalhar, ou você bota as crianças na rua para virarem pivetes, né? É tipo uma parada assim absurda, obviamente, né? Mas é tipo aquela coisa de escolhas de sobrevivência num mundo apocalíptico, assim, né? Então, eu acho um jogo que... Ele é um jogo super interessante, ele é viciante, né? Ele tem um ciclo de vício muito impressionante, né? E ele tem um modo de jogo infinito também. Ele tem o modo história dele tem um começo, meio e fim, mas o ciclo do infinito é desgraçado, cara. Esse jogo me lembra aquele... É a mesma vibe, só que é um apocalipse tipo de guerra, tá ligado? Tipo, a cidade tá guerreando. É isso, Sword of Mine, eu acho. This War of Mine, né, cara? O Frostpunk me dá uma sensação... É o mesmo estúdio, eu acho, inclusive, é a mesma engine deles. É da Eleven Beat, né? Eleven Beat, acho que é. This War of Mine é outro que é muito bom também, essa mesma vibe. Cara, esse jogo é fantástico. E Frostpunk 2, cara, ele só eleva, assim, o que o Frostpunk 1 construiu esse 2 é fantástico, cara. E eu joguei só um só joguei só um, só preciso jogar o 2 uma hora. Cara, joga o 2. Ele normalmente tá sempre em promoção, cara, mas... Sim. Mas é um jogo incrível, cara, nossa. E é legal que anunciaram o prequel, né? O Frostpunk 1800. Eu lembro que a Virtus alguma coisa, não lembro qual número, mas eu vi que anunciaram o prequel. Eu já tô querendo tacar o cartão de crédito na tela aqui pra comprar, porque eu fiquei viciado em Frostpunk, cara. Shut up and take my money.
Exato. E eu normalmente não compro esse tipo de jogos, assim, tipo, tirando Civilization, que eu acho legal, ainda não joguei o 7, né? O 7 não, o 8. É o 7. Não É o 7, é o 7. eu não joguei o 7 ainda. Mas eu não jogo normalmente esse tipo de jogo, assim, de city building e tal, mas, pô, o Frostpunk me pegou num nível fantástico, assim, cara. Então, City Build é outro jogo de bicho, né, cara? Que tem uma galera que é fã pra caralho, né? Eita, Cara, tá aí, viu? Esse aí é um nicho que me pega, porque eu gosto, mas eu não consigo ficar muito tempo. Então, tipo, eu não tenho nenhum jogo hoje de City Build que eu tenho zerado. Eu não lembro nenhum. Porque eu não consigo chegar no final. Me dá um bloqueio muito grande. Eu comprei uma vez, assim, muito rápido, né, pra poder passar aqui a palavra pro Lin. Mas eu comprei uma vez o City Skylines pro... acho que é isso, né? City Skylines no Switch. Eu comprei no Switch, porque tava muito barato e eu tinha umas moedinhas de ouro parada lá e tal. Inclusive, press F pra essas moedinhas de ouro, né? Que a Nintendo resolveu acabar com o programa de moedinhas de ouro. Né? Nintendo, Escolhas. Nintendo me ajuda, cara. Choices. Mas eu não consegui jogar, assim, mais do que 3 horas desse jogo, assim, porque eu não sei se é por conta do jogo ser no Switch, que você não tem aquela coisa da mobilidade com mouse e teclado, né, que normalmente esse tipo de jogo pede, mas eu não consegui jogar mais do que, sei lá, 3 horas desse jogo, mas, tipo, Frostpunk é um negócio que prende pra caramba. Cara, a minha recomendação vai pra galera que gosta de action RPG, né, Diablo e Path of Exile e afins. Uma vez eu achei um jogo que ele é da Filipinas, eu acho, chama Ghost Lore. Nossa, cara, é muito bom o jogo. Ele, pra tu fazer uma classe, tu mistura 3 classes diferentes pra fazer uma. Nossa, que da hora. E tu junta as habilidades dos personagens pra criar uma nova. E tu meio que coloca ele num Tetris likes, assim, você tem que encaixar as habilidades. É muito divertido, cara. É muito divertido, é muito bonitinho. Irado. Ele é pixel art, assim. Eu vi legal. esse jogo já. Pô, Esse jogo é muito. Ghost Lore. Tudo junto. Ghost Lore, eu já vou colocar ele aqui na minha wishlist. Ele é maneiro esse Ele é jogo, cara. É maneirinho. muito divertido. É muito Tem uma divertido. galera falando bem desse jogo já. Parece bem bom mesmo. É bem legal. Caraca, pô, só um parentesão aqui que eu falei no começo antes de gravar. Eu sou obrigado a falar, gente, joguem Blueprints. É um jogo muito bom, tá? Sim. Lançou recentemente aí, tá no Game Pass. Inclusive os Frostpunk também estão no Game Pass, fica a dica. Jogo do ano, hein? Vai ser o do Genji. Cara, esse jogo aí, meu irmão, que jogo da hora, mano. Sem sacanagem. É um puzzle roguelike infinito que você zera e tem mais coisa depois que você zera. Então o jogo não zera nunca. Então você só zera platinando, tá ligado? Tipo assim, ou você se mantém satisfeito com os créditos subindo, tá ligado? É tipo isso. Porque senão... Eu tô olhando pra cá porque eu tô no celular aqui já na Steam aqui, ó. Já pegando... o jogo aqui, ó. É isso. Cara, mas o Blueprints é outro que vale muito a pena, tá, gente? Vale muito a pena mesmo. É um jogo muito fora da casinha. Maravilha. É isso, então. Vamos finalizando esse episódio. E como chega no final aí, Sabadaço, por favor, fale as redes sociais aí, pra quem o pessoal te segue, onde que te encontra. Pô, meu povo, seguinte, eu tô no YouTube como Sabadaço, tá? É só tu tacar lá que vocês me encontram, facinho, nome simples. Por mais que tenha outros canais com esse mesmo nome, eu sou o único que manteve, né? Então, o YouTube me recomenda de primeira. Amém. Mas, e aí lá eu faço vídeos sobre jogos, vídeos variados sobre jogos, então muito de opinião, e às vezes algumas listazinhas, né? Tipo, eu faço vídeos algumas vezes sobre os lançamentos, inclusive, né? Listas de lançamentos do mês. E aí lá, vídeo toda semana, tá? Às vezes 1, às vezes 2 por semana. E faço live de vez em quando também. As lives estão um pouco mais escassas, mas eu faço também, tá? E quem quiser me seguir no Instagram também, que é onde eu posto mais da minha vida mesmo, né? O que tá acontecendo e tal, tudo mais. O fato que eu fui visitar o seu Marcelo lá no aniversário dele, inclusive. É só entrar no Instagram, @g.sabadini, tá? Que vocês me encontram aí. Aí eu posto os cortes também do canal lá, falo muita coisa lá, posto fotinha e tal. E aí, inclusive, eu postei a foto do meu mapa do Blueprint zerado no Stories ontem. Muito maneiro, tá? Postei lá, falei que a gente zerou aqui. Então, tá por aí, meu povo. Chega junto que é nóis, tá? E tem o Refúgio também, né? Tem o Refúgio das Coisas também. Que é o canal que eu faço com os meninos, com o querido Rogers e o querido Lubitos. Tá há muito mais tempo, então tá no YouTube pra quem quiser ver Refúgio das Coisas também, tá? A gente tem um podcast, tem o audiodrama também, que é muito maneiro. Então, só seguir lá, meu povo. E muito obrigado pelo convite, viu? Foi maneiro. Fazia tempo que eu não gravava um podcast, então eu tava com saudade.
nesse formato aqui de novo. É bom, né? É bom, né? A gente fica às vezes um tempo sem gravar e quando volta fica. Ai, que É vontade porque é de fazer um diferente, né? projeto. Porra, é diferente, né? Pô, eu gravei o podcast por 5 anos. Aí eu parei pra Ah. fazer vídeo de 15 minutos, tá ligado? Aí Aham, agora eu faço aham. vídeo sozinho de 15 minutos. Porra, é muito diferente. Eu tô querendo. Nossa, a vontade de voltar a fazer podcast é tão grande, cara. Nossa, dá aquela vontade, aí quando volta você fica. Pra que eu fico? Exato, meu Deus. E tu, Marcelão? Galera, é isso. Vejo vocês aqui sempre aqui na Black, né? Pra quem acompanha, eu sou o apresentador, né? O host do Overview, né? Que é o nosso podcast da casa que fala sobre cultura pop, né? Eu não sei a semana que tá saindo esse episódio, mas dependendo, ou é a semana que saiu o episódio que a gente falou sobre Demolidor Renascido, ou é a semana que a gente falou sobre Pecadores, cara. Então, Cara, preciso desse filme, inclusive. Pô, cara, que filmaço, cara. Então, escuta esse episódio, pelo amor de Deus, e vai ver. Se você não viu esse filme, vai no cinema, ou sei lá, onde você puder, e vai ver esse filme, cara. Que filme. Nossa, até mutei aqui. Até mutou o microfone. Mas que filme fabuloso, cara. Que filme fabuloso. Vai ver Pecadores. E tem, obviamente, tem o Michael B. Jordan que melhora o humor de todo mundo. Né? Não tem como esse homem maravilhoso. Então, você pode acompanhar a gente aí na Black e também nos Contos de Elora. Toda sexta-feira tem um episódio, né, que a gente tá fazendo aí o RPG da Black, né, toda sexta-feira. Eu, o meu patrulheiro Tualin, né, o meu anão patrulheiro Tualin, né, estamos aí nessa intrépida trupe, né, fazendo altas aventuras aí no mundo dos Contos de Elora. Então, é isso, né, galera? E eu vou me despedir de vocês. Lembra de chegar. Eu sou só me despedir, né? Lembrando que eu sou o Luninho, host do Missão Secundária. A Dieb não está com nós hoje porque ela está de mudança. Mas no próximo episódio ela estará aí. Siga a Black, no Instagram, @BlackCompanyBR_. Agora eu decorei, Marcelo, você viu, né? Aê, muito A gente bom! A gente também tem o nosso portal de notícia, Black Company BR. Você consegue lá, não só blackcompany.com. Você pode acessar lá, ter notícias, críticas e informações e colunas sobre cultura pop, inclusive nossos jogos, né, nossos queridos jogos. E é isso, está finalizado o episódio 3 do Missão Secundária.